A cambada toda está a ser posta à prova num teste de força. E para não chumbarem, claro, todos abriram os cordões à bolsa e compraram uns sumos especiais ao store. Quer dizer, quase todos. O nosso protagonista estava teso como um carapau e não tinha um tostão para esses venenos caríssimos. Quando a palhaçada começa, os outros meninos bonitos mal se aguentaram para fazer 30 elevações com as pulseiras de peso mágicas. Deram o litro, mas o motor gripou ali mesmo. Chega então a vez do nosso herói, e o professor, ressabiado por não ter visto a cor do dinheiro dele, decide lixar-lhe a vida e carrega o peso nas pulseiras mágicas até não poder mais. Mas isso não o beliscou sequer. O gajo saca de 100 elevações como se nada fosse, pondo a turma toda a um canto. A cabeça deles deu um nó, a tentarem perceber como é que aquele Zé Ninguém, sem um tusto furado, os tinha cilindrado. E a explicação para esta força toda é de outro mundo. Falemos do Joe. Era um Zé Ninguém nos rankings, atolado em dívidas até ao pescoço. Numa última cartada para salvar a sua vida miserável, a ideia de gênio que ele teve foi invocar um demônio que lhe desse poder e guita. Só que, pelos vistos, os pactos com o Tinhoso não funcionam bem assim. E ele descobriu isso da forma mais lixada possível, quando um raio o fulminou e pôs um ponto final na sua existência patética. Passados uns instantes, acorda com a cabeça a latejar, a pensar que ainda tinha um projeto importante para despachar. Assim que o nosso tipo dá de caras com o seu reflexo, entra em choque total com a sua própria cara, e ao olhar para cima, para aquela árvore branca gigante no céu, ele só consegue pensar: mas que raio se passa aqui? É nesse preciso momento que uma entidade misteriosa o felicita pela invocação e lhe oferece nem mais, nem menos que 3 desejos. A ficha cai, o pânico instala-se por um instante, e ele finalmente percebe que aterrou noutro. A sua primeira reação é pensar que virou protagonista de um isekai qualquer, e que o livro flutuante que lhe dá 3 desejos não passa de uma habilidade cheatada. Como acha que 3 desejos é uma miséria, tem uma ideia de gênio e atira-se de cabeça, pedindo logo 10 desejos como primeiro pedido. Ao ouvir esta pérola, o livro demoníaco fica todo animado, pois saca logo que aquele tipo não é o seu invocador original. O demônio revela a sua verdadeira forma, ao perceber que uma alma fresca se apoderou do corpo do Joe. O nosso herói fica de cérebro frito, e a cagar-se de medo ao ver o monstro que lhe confessa ter papado a alma original do corpo, e que o plano era ficar ele com o imóvel. Aí, a ficha cai a sério. Ele foi parar ao mundo errado. Tenta passar dali a CTPs, mas o demônio só precisa de estalar os dedos para lhe pegar fogo ao corpo. Só a mera ideia de rasgar o contrato é o suficiente para o condenar a um sofrimento infernal e eterno. Seus gritos ecoam pela rua, e o demônio decide que está na hora de acabar com a palhaçada. Afinal, o miúdo era mesmo tão patético como ele suspeitava. É aí que o nosso protagonista, com a sua manha do mundo corporativo, tem um clique. Ele argumenta que não conta como quebra de contrato se o próprio castigo do demônio o impedir de cumprir a sua parte do acordo. Ao ouvir um simples mortal a tentar dar-lhe a volta, o demônio fica curioso. O Joe lança um sorriso de Chico esperto, lembrando-o de que já lhe tinha roubado o corpo à bruta. Se tal fosse possível, declara, cheio de si, que tudo isto não passou de um teste à sua força de vontade, e que ele provou ser mais do que digno. Esta lata toda faz o demônio rebentar a rir, declarando que ele é o primeiro humano com a ousadia de tentar negociar com o próprio Tinhoso. De repente, a oportunidade de selar o pacto aparece, e o demônio aceita dar-lhe uma nova vida, se ele concretizar apenas um dos seus desejos. Contudo, o malandro aproveita e faz o seu primeiro pedido: ter mais 1000 desejos. O demônio, lixado, atira-lhe a cara que agora não tem outra hipótese senão engolir o sapo, pois a alternativa era um bilhete só de ida para a cova. Encurralado, comunica ao seu novo mestre que o pacto está selado, e assina o contrato, penhorando a sua própria alma. Na manhã seguinte, arrasta-se finalmente até o seu apartamento, com o ar de um farrapo humano, que passou a noite inteira a ser mastigado por cães. O seu novo mestre descartou-o assim que a tinta secou, mas ele decide engolir o sapo, pois agora a sua vida não lhe pertence. Seja como for, ao cruzar a porta do apartamento, depara-se com um cenário desolador. A casa está completamente virada do avesso, e nenhuma alma viva à vista. De súbito, os seus olhos pousam numa nota de dívida, selada com uma assinatura de sangue, e interroga-se que raio se terá abatido sobre a sua família. Nesse instante, uma voz ríspida ecoa atrás de si, seguida pelo impacto seco de um bastão de metal na sua nuca. O brutamontes que o agrediu berra-lhe por ter ignorado as suas chamadas, mas o comparsa manda-o ter calma para não dar cabo do miúdo de vez. O parceiro alerta-o para ter cautela, lembrando que o rapaz pode ser perigoso, afinal, é um oráculo. Perplexo e a ferver de raiva, o nosso herói exige saber quem são aqueles tipos, ao que o loiro responde com a gentileza de um pontapé selvagem no peito, enquanto pergunta pela velha inútil da mãe dele. De seguida, o agressor insulta-o, dizendo que tem uma mãe estúpida que se desunha a trabalhar para cobrir as dívidas de um filho calaceiro como ele. Acha irônico que a mãe não veja que ele nunca passará de um 0 à esquerda, e chama-lhes, a ambos, um autêntico desperdício de oxigênio. De repente, a mente de Joe viaja até um momento da sua infância, quando confessou à mãe que estava farto de ser um fracasso. Tivera um pesadelo em que havia a trabalhar até cair para o lado de exaustão, e um medo profundo apoderou-se dele, o medo de que aquilo pudesse um dia ser real.
Quando lhe perguntou o que seria se ele não despertasse os seus poderes de oráculo, a mãe apenas disse ao pequeno Shen para aquietar o coração. Garantiu-lhe que, mesmo que o mundo inteiro viesse abaixo, ela estaria sempre ali para o amparar e pediu-lhe que acreditasse em si mesmo. De regresso ao presente, uma fúria cega toma conta dele, e vindo do nada, dispara um murro com a velocidade de um raio contra o rosto do loiro. Enquanto o desgraçado é projetado para trás, o seu parceiro ouve um baque seco e grita-lhe para parar antes que mate o rapaz, apenas para ver o corpo do colega a passar por si a voar. Quando a poeira assenta, o rosto do tipo está de tal forma irreconhecível que nem o melhor cirurgião plástico lhe daria jeito. Ao verem aquilo, os outros dois ficam a olhar, boquiabertos, para a súbita alteração na sua aura, percebendo que ele acabou de evoluir em tempo real. Entretanto, o nosso herói lança-lhes o seu olhar mais gélido e ordena aos desgraçados que calem aquelas bocas imundas, decididos a dar uma lição ao fedelho de classe E. O capanga diz a Jun que é hora de lhe meter juízo na cabeça à força, nem que seja a partir-lhe uma perna, ou duas. O nosso herói percebe que se referem ao seu poder, e conclui que, muito provavelmente, ambos são de um nível superior ao. Quando Jun ergue o cano de metal acima da cabeça, Joe vê o movimento em câmara lenta e esquiva-se com uma facilidade desconcertante. De seguida, materializa-se atrás do Brutamontes, cumprimentando-o com um toque gentil do seu joelho no queixo. O seu pontapé brutal envia idiota pelos ares. Imediatamente a seguir, o parceiro dele ataca pelas costas, incrédulo com a agilidade de um mero classe E. O homem assume que Joe não o vê, preparando-se para lhe esmigalhar umas costelas. Contudo, é a sua própria caixa torácica que acaba por ser estilhaçada por um pontapé circular. Arremessado como se fosse lixo, o tipo mal consegue processar o que está a acontecer. Em pânico, o homem implora por misericórdia, gaguejando que apenas cumpria ordens de Lino para cobrar o empréstimo. Ao ouvir o nome, ele manda o agiota dar um recado ao chefe. Terá o seu dinheiro quando for à altura certa, e até lá, é bom que não o voltem a chatear. E darem-o fora da vida dele. Os Brutamontes sentem um calafrio na espinha com as suas palavras, e basam à pressa pela porta da frente. Nesse preciso instante, o Joe questiona o demônio se ele está por perto, e Goldfinger fica de queixo caído por aquele amador ter sido capaz de detetar a sua presença. Ele confessa que sentiu o poder dele a jorrar violentamente pelo seu corpo, e o demônio manda-o estar grato pela mãozinha. O nosso miúdo, todo empolgado, lambe-lhe as botas chamando-lhe chefe, e afirma que não terá de temer Vivalma se puder usar o seu poder. A ideia ferve o sangue do demônio, pois um mero mortal nem sequer devia atrever-se a sonhar em manejar um poder que podia facilmente pulverizar a sua existência, se o usasse para lá do limite. O choque deixa-o sem reação, e ele pergunta ao seu mestre como é que vai concretizar os seus desejos se não tiver força que chegue. Goldfinger assegura-lhe que ele vai ganhar poder com as recompensas, mas avisa-o para tirar da cabeça a ideia de usar o seu poder para já. O nosso herói sente um balde de água fria ao ouvir aquilo. Contudo, Goldfinger reflete em silêncio que é de loucos a mestria com que ele usou o seu poder. Isto leva-o a ponderar se o Joe não será secretamente o seu parceiro há muito perdido. Logo a seguir, ele interpela o chefe sobre o segundo desejo e qual o próximo passo. Mas o demônio limita-se a dizer-lhe para deixar isso para trás e fazer o que lhe der na telha por agora. Ao ouvir isto, ele suspira, pois há um mundo de coisas para aprender sobre esta nova realidade, e parece que a sua nova carcaça não vai ser de grande ajuda. Ele agarra no telemóvel do Joe para perceber a fundo como era, de facto, a vida daquele desgraçado. A primeira coisa que nota é que não recebeu uma única mensagem ou chamada da família. Mas ao abrir a mensagem da irmã, o que ele encontra deixa-o completamente petrificado. De rastos. Ela tinha lhe mandado uma mensagem há uns tempos a implorar que fosse a correr, porque a mãe deles tinha entrado em coma. Mais tarde, no hospital, ele escancara a porta, com o coração nas mãos. Lá dentro avista uma rapariga, que só pode ser a sua irmã, mergulhada em profunda angústia junto à cama da mãe. Ele leva um instante a processar que a atmosfera é dolorosamente pesada, o que bate certo, já que ele ignorou a irmã por completo. Ele aproxima-se dela e fita a mulher na cama, aquela que deveria ser a sua mãe. Custa-lhe a crer no estado deplorável dela, um contraste gritante com a imagem que guardava na sua memória, e questiona-se se a culpa disto tudo recai sobre o Joe. Com um ar de cão arrependido, ele pede desculpa à irmã pelo atraso, e pergunta pelo estado da mãe. Mas ela limita-se a lançar-lhe um sorriso carregado de fúria, questionando que desculpa de meia tigela ele vai inventar desta. Ela despeja-lhe em cima todas as desculpas idiotas que ele usou no passado sobre treinos e invocações de demônios. De repente, ela explode na cara dele, incrédula por ele nem sequer se ter dignado a aparecer para ver a mãe, que entrou em coma porque se rebentou a trabalhar para cobrir os buracos dos empréstimos dele. Ele fica mudo e quedo quando ela revela que a mãe quase bateu a bota por ter ficado sem um tostão para as contas do hospital depois de pagar a dívida sem fundo dele. Depois de cuspir tudo o que lhe ia na alma, ela diz-lhe que a palhaçada acabou e atira-lhe um cartão com dinheiro para 6 meses de despesas, afirmando que ela tratará da mãe sozinha. Ele fica a suar em bica, confuso, a perguntar o que raio é que isso quer dizer. E a irmã diz-lhe, com uma calma gélida, que para ela, ele morreu. Mais tarde, já na rua, Goldfinger sente a maré negra das suas emoções e questiona por que é que as palavras daquela fêmea humana o feriram tão fundo. O demônio
Assegura-lhe que a culpa não foi dele, mas ele recorda que a irmã do Joe o fez reviver o seu próprio eu patético, que em tempos cometeu exatamente o mesmo erro. Isto arranca uma gargalhada do seu mestre, que o avisa para não deixar que isso emperre os seus planos. Ao escutar estas palavras, Joe questiona se tornar-se mais poderoso será a solução para todos os seus dilemas, e a entidade demoníaca assegura-lhe que todos eles se desvanecerão, caso ele demonstre ter a fibra necessária. Com esta promessa, a sua determinação para iniciar o seu regime de treino torna-se inabalável. Enquanto isso, noutro canto da cidade, numa discoteca, o líder dos cobradores de dívidas ordena à sua assistente que apresse a equipa, pois os seus clientes não são de esperar. Contudo, a sua assistente revela-lhe que, surpreendentemente, um simples estudante tratou da saúde a 3 dos seus homens. Esta notícia faz o chefe do crime recordar-se que os seus subordinados tentaram a cobrança antes do tempo, manchando a sua reputação no processo. A sua assistente garante que eles receberão o devido castigo, mas sublinha que o problema é bem mais grave, pois o estudante deu uma lição a indivíduos que, em teoria, estavam muito para lá das suas capacidades. Isto desperta por completo o interesse do chefe, que imediatamente pega no relatório. Com o perfil de Joe, ele deduz que o miúdo é bem mais forte do que aparenta, pois não há habilidade no mundo que permita a um nível 2 levar a melhor sobre um nível 3. Por fim, ele dá ordens à sua assistente para manter o rapaz sob vigilância. A cena transita então para o nosso protagonista, em plena corrida matinal. O seu simpático vizinho propõe-lhe um negócio da China em suplementos, mas ele responde ao homem mais velho que passará por lá mais tarde. Ao notar a sua energia contagiante, o vizinho interroga-se se ele terá arranjado uma namorada, ou algo do gênero. A verdade, porém, é que Joe tem estado focado em adaptar-se ao seu novo corpo e a ganhar massa muscular. Enquanto recolhia informações, desde que saiu do hospital, ele descobre que os indivíduos com habilidade são conhecidos como oráculos, e que ele acumulou uma dívida astronômica, porque os suplementos necessários para aumentar o poder custam uma fortuna. Apesar de não saber ao certo qual é o seu limite, ele tem ganho uma força considerável com apenas poucos dias de treino e substâncias. Enquanto reflete sobre isto, o seu telemóvel toca, e, ao atender a chamada, uma voz do outro lado berra com ele, acusando-o de se ter esquecido de regressar, tal como o professor deles tinha pedido. Ao ouvir isto, o nosso rapaz recorda-se subitamente que os ignorou por completo. No dia seguinte, já na escola, ele fica a saber que existem 6 classes, de A a E, e que é necessário alcançar o topo da tua classe para ascender à seguinte, uma proeza, que exige um esforço sobre-humano. Devido a esta disparidade abismal, o mundo está segmentado em 5 estratos, onde as classes E, e os plebeus comuns como ele, habitam as zonas mais periféricas. Em contrapartida, as classes D e superiores residem no núcleo interior. Consciente de que pertence à escória da sociedade, ele decide fortalecer-se o mais depressa possível para conseguir infiltrar-se nos estratos intermédios, o quanto antes. De repente, um brutamontes atinge-o por trás com um peteleco e desata a rir-se na sua cara. O seu parceiro de bullying comenta que o nosso rapaz parece tão frágil que provavelmente conseguiriam dar-lhe uma sova, mesmo sendo ele um oráculo de nível 1, tal como eles. Ao ouvir isto, o nosso protagonista sente uma fúria crescente por ainda existirem idiotas como aqueles no mundo. Nesse instante, o professor entra para dar a aula. Mais tarde, no exterior, enquanto alonga, ele reflete que a sua vida escolar até está a correr surpreendentemente bem. Nesse exato momento, alguém o chama pelas costas. Passados alguns minutos, o brutamontes fica de queixo caído ao ver o nosso rapaz a enfrentar o tipo mais forte da turma. O seu parceiro não se mostra surpreendido, pois já está habituado a ver Joe metido em confusões. O agressor diz ao nosso herói que ele se tornou arrogante para o seu próprio bem, só por ter tido boas notas nos testes teóricos. Ele afirma que o verdadeiro valor de um oráculo reside na força, e que o seu poder de nível 1 não vale nada. Ao ouvir isto, Joe lembra ao agressor que ele também é um Hellis nível 1, o que o deixa tão enfurecido que este lhe desfere um gancho violento. Sem qualquer esforço, Joe intercepta o punho com uma só mão. Com a outra mão, verga-lhe o pulso, e pergunta-lhe se já se cansou de ladrar. O agressor nem quer acreditar que está a ser subjugado por ele, e questiona-se se o Joe espigou de repente. De seguida, o Joe esfrega-lhe na cara as suas próprias palavras, afirmando que a força é tudo o que importa, e depois pede-lhe, com uma cortesia gelada, autorização para lhe desfazer a cara. Enquanto o tipo sua embica, a pensar que a sua hora chegou, o treinador surge do nada, e cai em cima do nosso herói por estar a arranjar confusão na sua aula. O treinador parece visivelmente passado dos carretos, e pergunta-lhe se tenciona armar Zaragata mal põe os pés ali. O nosso rapaz faz-se de santo, e garante que era só uma brincadeira entre amigos. O bully liberta-se com um puxão e rosna-lhe para o largar. Vendo os ânimos a serenar, o treinador deixa um último aviso ao nosso herói e manda toda a gente para a formatura para o teste. Momentos depois, os alunos alinham-se junto a uma barra de elevações enquanto o treinador Gija começa o seu sermão do costume. Ele tenta vender-lhes o peixe sobre o próximo torneio interescolar, prometendo que bons resultados não só trarão prestígio à escola, como também lhes abrirão as portas das academias de elite. No fim da conversa, começa sem pingo de vergonha a publicitar os seus suplementos milagreiros, típico de um vendedor de banha da cobra. O desafio arranca com o bully a sacar 50 elevações de rajada. O Jota nem pestaneja, e comenta que aquilo parece mais um desafio viral da internet do que um teste a sério.
Nesse exato instante, uma voz chama por ele, querendo saber se está tudo bem. A delegada de turma admite que andava preocupada, pois ele andou a ignorar as mensagens dela. Durante dias, ela tenta disfarçar a pressa, dizendo que era só curiosidade, mas o nosso rapaz descansa, garantindo que não se passou nada. Mudando de assunto, ela pergunta-lhe por que é que ele se recusa a comprar as porcarias do professor. O Joe, sem papas na língua, responde que está sem um tostão. Ela tenta alertá-lo para o que acontece a quem não abre os cordões à bolsa, mas o nome dela é chamado antes que possa terminar. Ele deseja-lhe boa sorte e despede-se. Ela só aguenta 25 elevações antes de ceder, mas o treinador lembra-se que ela lhe comprou 2 frascos, e como por magia, a pontuação dela sobe para 35. De repente, o nosso rapaz percebe o esquema. Ou os alunos compravam aquele lixo a preço de ouro, ou então, arriscavam-se a levar um chuto da equipa. Finalmente, chega a vez do Joe enfrentar a barra. O treinador fita-o, perfeitamente ciente de que o nosso herói nunca lhe comprou um único frasco. Um sorriso malicioso rasga-lhe o rosto enquanto decide usá-lo como exemplo, por não comprar a sua mercadoria de lixo. Entretanto, o Joe analisa a barra e as pulseiras, notando que parecem normais, mas sente que aquilo tem truque. Assim que agarra a barra, os seus olhos quase saltam das órbitas de espanto. Sente o corpo a pesar 1 tonelada, e percebe de imediato que os cristais cravados nas pulseiras estão a adicionar um lastro extra. Mesmo assim, o nosso rapaz nem pensa em desistir, calculando que os cristais devem ter um limite de peso. Sem abrandar o ritmo, começa a sacar repetições como se não custasse nada. Os outros alunos ficam de boca aberta, sem acreditar que o tipo que julgavam ser um 0 à esquerda os está a humilhar. A turma passa-se quando o Joe rebenta a barreira das 100 repetições, a gritar que ele tem de ser, no mínimo, de nível 2. Quando ele finalmente se larga da barra, uma multidão cerca-o, bombardeando-o com perguntas sem fim. Entretanto, o treinador está em estado de choque, a questionar-se se o miúdo andou a tomar sumos em segredo. O pânico instala-se quando ele se apercebe que o seu negócio de suplementos manhosos pode ir por água abaixo. Nesse preciso momento, ele dá um sorriso maléfico rasga-lhe o rosto, enquanto tece um plano nefasto para o nosso herói. A imagem muda bruscamente para o diretor, que espuma de fúria ao telefone, numa chamada sobre o cancelamento dos seus eventos de 2ª categoria. Ele defende-se, alegando que a academia está subfinanciada e mal consegue manter as portas abertas, com um corpo decente de 3ª. O interlocutor, do outro lado da linha, responde sem papas na língua que o sistema só quer saber de oráculos de elite, e é por essa razão que o financiamento está a ser desviado para as academias de topo. Batendo com o telefone com violência, o diretor leva a mão ao rosto, num gesto de puro desespero, ciente de que a academia não tem meios para forjar um único oráculo de elite. O seu olhar fixa-se num cristal negro, trancado a 7 chaves, dentro de uma vitrina, enquanto frita a cabeça a pensar numa forma de manter a academia de pé. O seu raciocínio é quebrado pela voz do treinador, Gija, que o chama da porta do gabinete. O treinador entra e, com um ar triunfante, apresenta uma lista de nomes que, na sua opinião, estão destinados a tornar-se os próximos oráculos de elite. O diretor percorre a folha com um olhar e percebe de imediato que todos os nomes ali listados mal se qualificam como material de primeira, mas o treinador insiste em vendê-los como se fossem prodígios. O treinador acrescenta então: há um aluno que não tem estofo para se tornar um oráculo, e o diretor morde o isco, curioso por saber de quem se trata. A narrativa regressa ao nosso herói, que se dirige para o gabinete do diretor, com o demônio a flutuar ao seu lado. O livro amaldiçoado questiona-o sobre a asneira que ele arranjou desta a vez, mas o Joe mantém-se em silêncio. Parado em frente à porta, ele recorda a péssima fama do diretor e só espera que nada de mal venha a acontecer nesta reunião. No preciso instante em que estende a mão para o puxador, chamas irrompem do nada mesmo à sua frente, apanhando-o totalmente desprevenido. O demônio rejubila, excitado por ver que o desejo ativado de que falara antes tinha finalmente se manifestado. Ele ordena a Joe que localize o objeto o mais depressa possível, mas Joe começa a resmungar sobre o quão ridiculamente péssimo é o timing. Os seus devaneios são interrompidos pelo próprio diretor, que quebra o silêncio e lhe diz para parar de perder tempo e entrar de uma vez por todas. Ao entrar, Joe pergunta, com toda a educação, por que motivo o diretor o mandou chamar. O homem folheia o seu processo acadêmico e, de seguida, pergunta ao aluno o que ele julga ser necessário para se tornar um oráculo, sem sequer esperar por uma resposta. O diretor apressa-se a responder por ele, dizendo: no fim de contas tudo se resume a dinheiro. De seguida diz a Joe, sem rodeios, para desistir já, enquanto ainda vai a tempo. A cor foge do rosto de Joe, enquanto o diretor prossegue, explicando que o custo para desenvolver um oráculo é simplesmente astronômico. Ele insiste que Joe não passa de um miúdo sem um tostão que jamais conseguirá sobreviver, aqui a longo prazo. Para si, ele pensa que o melhor é cortar o mal pela raiz com os alunos mais fracos, e está mesmo disposto a devolver-lhe o valor da propina. Joe demora alguns segundos a processar a informação. Entretanto, os olhos do demônio arregalam-se quando ele se apercebe subitamente que o cristal é o tal objeto e diz ao nosso herói para o agarrar. Joe sussurra discretamente ao livro amaldiçoado para o ir buscar ele mesmo, mas o demônio recorda-o de imediato que precisa que seja outra pessoa a agir. Joe hesita por um momento, perdido em
Pensamentos. Ciente de que tem, impreterivelmente, de entrar na zona da cidade intermédia, o que significa que não se pode dar ao luxo de ser expulso. Daqui, custe o que custar. Ele pondera a sua situação e recorda-se que nenhum aluno desta academia, alguma vez, conseguiu passar do nível E2. E é precisamente por isso que estes alunos são considerados uma preciosidade. O nosso herói pergunta então ao demônio se pode ser ele a decidir a recompensa para esta missão. Nesse preciso instante, o demônio percebe a jogada de Joe. Mas antes que possa dizer o que quer que seja, Joe corta-lhe a palavra e declara que quer a habilidade de poder emprestado. O Goldfinger passa-se, berrando com ele e lembrando-o. O quão demente e arriscada esta jogada é na verdade. Mas o nosso herói não vacila. Ele mete na mesa o argumento de que, se for corrido dali, o demônio pode ficar a ver navios, e por isso exige que o livro maldito aposte nele. A contragosto, o dedo de ouro baixa a guarda, deixando claro que, a partir daqui, lava as suas mãos de qualquer desastre. Um painel luminoso surge do nada à frente de Joe, questionando se ele quer mesmo o poder de pedir força emprestada. Ele aceita no mesmo instante, sem pestanejar. O diretor quebra-lhe o raciocínio, perguntando se tem umas últimas palavras a dizer. Com toda a convicção, ele responde que quer que o diretor meça o seu poder mais uma vez, e só depois, tome uma decisão. O diretor abana a cabeça, incrédulo com o pedido fútil, mas, mesmo assim, estende a mão. Ao tocar-lhe, sente que a força de Joe supera os registros, mas ainda assim, não chega nem para sonhar em ficar. De olhos fechados, Joe sabe que é agora ou nunca, e tenta, desesperadamente, sugar toda a energia estelar que conseguir. De repente, uma aura pura emana dele, deixando o diretor de queixo caído. Até o demônio fica boquiaberto, pois jamais imaginou que a energia do miúdo pudesse superar o poder que lhe tinha emprestado. O diretor recua, a cambalear, em estado de choque, tentando digerir o que acabou de presenciar. Cai-lhe a ficha. De alguma forma, Joe quebrou a barreira e atingiu o quarto nível, ali mesmo, à sua frente. Rangendo os dentes, o homem recompõe-se e convoca o nosso herói, ordenando que participe no próximo torneio da academia. Joe pisca os olhos, perplexo, a tentar decifrar a razão daquela mudança de tom tão súbita. Quando as coisas acalmam, ele liga os pontos e percebe que o diretor o quer, provavelmente, resgatar do fundo do poço e usá-lo como trunfo para impressionar o departamento de educação. O diretor confessa que, para manter as portas abertas, precisava de se livrar dos alunos sem potencial, e pede desculpa por Joe ter sido apanhado no meio daquela confusão. Como compensação, oferece-lhe uma bolsa de estudo integral, mais 6 frascos de suplementos por semana. Ele vai direto ao ponto, afirmando: o nosso campeão terá de representar a escola, porque o futuro inteiro da academia está nas suas mãos. Ao perceber o quão desesperado o homem se encontra, o nosso protagonista joga alto e pergunta se pode levar o cristal negro da prateleira. O diretor esclarece que aquilo foi esculpido em cristal de estrela negra, uma relíquia do antigo diretor, e que simboliza a própria alma da academia. Mas depois suspira, admitindo que se a escola for à falência, o símbolo de nada valerá, e assim, cede e entrega-lhe. O nosso herói responde com uma confiança de ferro, prometendo que vai deixar tudo em campo para vencer o torneio. O diretor, então, muda de conversa e questiona-o sobre a origem da sua nova força. Joe desconversa com mestria, alegando que esteve a ocultar o seu poder o tempo todo. O diretor quase se engasga com a audácia, pensando que esconder um nível inteiro é a maior cartada de sempre, e jura manter a boca fechada sobre o assunto. Nesse preciso instante, uma mulher entra no gabinete e o diretor dá-lhe ordens para levar Joe até a turma de elite. Momentos depois, ela explica-lhe que o segundo andar inteiro é território exclusivo das elites. Mudando de agulha, ela pergunta-lhe, como quem não quer a coisa, que tipo de cunha tem com o diretor, mas Joe finta a pergunta e não lhe dá resposta. É nesse momento que o treinador giga e rompe pela sala a alta velocidade. Ele desculpa-se, dizendo que suplicou ao diretor para que reconsiderasse, mas sem sucesso. A professora corta-lhe a palavra sem rodeios, esclarecendo que Joe não só não vai ser expulso, como foi promovido para a turma de elite, e acrescenta que o diretor anda à caça dele, o que faz o treinador ficar branco como a cal. Mais tarde, já de noite, ele arrasta-se de volta para o seu cubículo e atira-se para a cama. Resmunga para consigo, a matutar como é que um puto teso como ele conseguiu escalar até ao nível 4 em tão pouco tempo. O demônio corta-lhe o pensamento de imediato, lembrando-o da missão que tem pela frente. Goldfinger avisa-o que o seu poder não vai iludir os humanos para sempre, e ele admite que já se tinha apercebido disso. Mesmo assim, pensa que conseguiu suplementos à borla e safou-se da expulsão, por isso a vida até nem está má de todo. Por agora. Ao espreitar o telemóvel, cai-lhe a ficha de que a verdadeira crise é a montanha de dívidas, e que precisa de arranjar um plano para fazer guita, e depressa. No dia seguinte, na escola, ele parece mais na fossa do que nunca. Olhando em redor para a zona poeirenta, degradada, ele interroga-se em que raio de buraco se foi meter. Do nada, alguém grita o seu nome. Um homem. Acena-lhe ao longe, fazendo-lhe sinal para se aproximar com um sorriso de orelha a orelha. Metem conversa, e o homem pede-lhe desculpa por não o ter apanhado mais cedo, explicando que está sempre atolado com as responsabilidades da turma. O homem apresenta-se como o professor Jen, e o Joe pergunta na lata se ele é mesmo o único professor por ali.
Jen coça a cabeça, admitindo que a escola não tem andado nas suas melhores marés. E que ele é o único destacado para a turma dos avançados. Acrescenta que eles usam a secção mais interior para treinar. E é por essa razão que os corredores exteriores estão só a acumular pó. Ao empurrar a porta, o professor descansa o Joe, dizendo-lhe para não se preocupar, insistindo que as instalações ainda são do melhor. Ele até promete que a monotonia ali não tem vez, enquanto o nosso herói fica de queixo caído. O interior não tem nada a ver com o exterior. Parece um ginásio de classe mundial. O seu professor explica que os alunos estão todos a treinar sozinhos e oferece-se para o apresentar a malta. Ele acha que o sítio parece um clube de fitness de 5 estrelas, com alunos a transbordar de energia, embora apanhe alguns a lançar-lhe olhares de soslaio. O seu professor chama então a atenção de todos para apresentar o novato. Ele inclina-se educadamente e cumprimenta-os com respeito, mas um rapaz de cabelo vermelho, lá ao fundo, começa logo a meter-se com ele, cruzando os braços com um sorriso de gozo. Manda uma boca ao Joe, dizendo-lhe para deixar o teatro e admitir que entrou por cunha. O professor passa-se com ele, gritando para ter modos e explicando que o Joe foi transferido puramente com base na sua perícia. O rapaz não engole essa. Ele semicerra os olhos como um predador, a avistar uma presa fácil, e do nada, desafia o Joe para um combate. Os alunos ficam logo em alvoroço, excitados por verem um duelo pela primeira vez em que tempos e começam a espalhar o boato. Um aluno loiro, lá atrás, pergunta o que é que se passa, e uma rapariga de cabelo cor-de-rosa explica que vai haver Zaragata. Isso desperta o interesse do loiro, que pergunta logo mais sobre esse tal aluno transferido. De volta ao nosso herói, o professor aconselha-o a mandar o desafio às urtigas, mas o Joe aceita sem pestanejar. Acrescenta calmamente que não se importa de lutar, desde que não seja para aleijar a sério. Entretanto, no gabinete do diretor, o homem está a espumar de raiva, exigindo saber se o miúdo novo já anda. Abulha. O professor explica, ao telefone, que o nosso rapaz aceitou o desafio do Wenhao. De volta ao confronto. Nenhum dos lados cede 1 milímetro enquanto se encaram, acumulando aura louca. O diretor acha aquilo estranho, mas deduz que o miúdo só quer testar o seu nível atual. Por isso, dá luz verde para que o duelo aconteça na arena. Passado um bocado, os dois estudantes encaram-se de lados opostos, enquanto o professor dita as regras do jogo. Primeira regra, nem pensar em ajuda de fora. Segunda regra, ambos os combatentes têm de lutar no mesmo nível de estrela. Ao Wenhao custa-lhe a engolir que o Joe seja mesmo um oráculo de classe E, tal como ele. O professor conclui as instruções, deixando bem claro que acertar em zonas críticas está completamente fora de questão. Os dois adversários começam a estudar-se, a andar em círculos, enquanto o professor reforça que usar força para aleijar a sério é proibido, seja qual for a situação. Ele continua, avisando que quem perder não pode procurar vingança mais tarde, não importa o resultado. Um toque limpo na cara ou uma desistência acaba com o duelo na hora. Com um gesto rápido, o professor dá o sinal de partida, na esperança de despachar isto num instante, e o Wenhao avança e atira-se-lhe diretamente ao pescoço. Mas o Joe nem pestaneja. Agarra-lhe o braço e desequilibra-o por completo. O ruivo volta à carga de imediato, percebendo que este gajo talvez não seja para brincadeiras. O Wenhao lança uma rajada de socos impiedosos, mas o Joe esquiva-se de cada um com uma precisão gelada. Frustrado com a situação, o Wenhao muda de tática de repente e tenta a sua sorte com um pontapé. A perna dele gira no ar e o ruivo lança o seu golpe de assinatura, o pontapé gancho de vento. O Joe consegue bloquear com o braço, mas o ruivo sorri, convencido de que a luta já está no papo. Só que, a partir dessa mesma posição, ele surpreende-o com um pontapé rápido, apontado à garganta do Wenhao. O ruivo tenta recompor-se, a pensar como raio é que este gajo sequer sabe artes marciais, conseguindo equilibrar-se mesmo antes de ir ao chão. O Wenhao só pensa que a única coisa que interessa agora é proteger a cara a todo o custo. Mas mal se vira, o Joe toca-lhe calmamente no nariz com o punho. Com um sorriso de gozo, pergunta se aquilo conta como vitória, deixando o Wenhao paralisado, sem acreditar no que aconteceu. A arena fica em silêncio por um instante, até que o professor Zhang declara oficialmente o Joe como o vencedor. O Wenhao não conseguia acreditar que tinha mesmo perdido para alguém, e toda a gente está de boca aberta com o resultado chocante do combate. Comentam que o nosso herói é simplesmente forte demais. Entretanto, ele pensa que a luta acabou demasiado depressa. Mas mesmo assim, deu para aprender qualquer coisa. Vira-se então para o Wenhao e pergunta-lhe se ainda tem alguma coisa para dizer. A assistir à luta, o treinador não acredita no que os seus olhos veem, porque o Wenhao é um aluno de elite que teve treino profissional, e mesmo assim, perdeu para um novato que acabou de ser promovido para a turma de elite. Ele acha que o nosso herói tem um talento escondido fora do normal, e que é por isso que o diretor lhe tinha dito para dar um tratamento especial a estes miúdos. De repente, o diretor aparece e dá os parabéns ao nosso herói, dizendo-lhe para o seguir porque quer falar sobre algo importante. A rapariga de cabelo rosa fica boquiaberta a ver a cena, enquanto o tipo de cabelo amarelo comenta que precisam mesmo de um gajo como ele na equipa dos fortes. O diretor pergunta ao nosso herói se ele está a gostar da turma de elite, e ele responde que, tirando os alunos serem demasiado entusiastas, não tem nada de muito especial. O diretor diz que ele vai se habituar,
porque os fortes atraem sempre as atenções. Também o aconselha a focar-se no treino, que a escola fará tudo o que estiver ao seu alcance para o ajudar. Ao ouvir isto, o nosso herói pensa que o diretor agora confia nele. Então, decide arriscar e perguntar se ele conhece alguma maneira de os alunos fazerem dinheiro rápido. Mas o diretor diz-lhe para, em vez disso, se concentrar no treino, para que possa ganhar uma quantia bem maior a longo prazo. A escola até oferece apoio financeiro para famílias em apuros, mas o nosso herói recusa, insistindo que não se trata disso. Agora, na sua cabeça, só pensa em arranjar outra solução. Durante o treino no ginásio, ele recorda a si mesmo que tem de ter mãozinhas, pois a escola tem uma política de tolerância zero contra empréstimos a estudantes. A questão que o atormenta é: onde é que ele pode aprender a fazer uns trocos extra? De repente, do nada, o miúdo de cabelo amarelo surge à sua frente e manda-lhe um elogio pela sua performance no combate. Ele lança a pergunta de quem é o nosso herói, que por sua vez, devolve a questão. Nesse instante, a rapariga intervém, dizendo ao Shen que está a ser um bocado parvo. Vira-se para o nosso rapaz a pedir desculpa, admitindo que ele às vezes consegue ser um verdadeiro chato. Apresenta-se como Sue e aponta para o irritante ao seu lado, o Shen. Esclarece que ambos são mais velhos, e que o podem safar se ele estiver com alguma dúvida. O convencido aproveita e diz que eles são uma equipa a partir de agora, e claro, que ele é o chefe. Promete que o vai pôr nos eixos. Logo de seguida, questiona o nosso herói sobre a tal técnica de combate que ele sacou contra o Wen Hao. Mas o nosso protagonista encolhe os ombros e diz que não percebe nada dessas técnicas. O autoproclamado líder fica de queixo caído quando o nosso rapaz revela que o movimento foi puro instinto, um simples reflexo. Ele comenta que o Wen Hao vai passar-se dos carretos quando souber disto, mas a Sue intervém logo, dizendo que explica tudo. Ela explica que as técnicas de combate são basicamente supergolpes especiais, aprendidos através de pergaminhos ou pedras de memória. Quanto maior for o teu domínio, mais poderoso te tornas. Existem imensos tipos diferentes, e os lutadores de topo combinam estas técnicas para criar os seus próprios estilos de luta. O Shen acrescenta que o Wen Hao usou uma técnica de combate de classe D na luta, uma conhecida como o pontapé gancho do vento. Ao ouvir isto, o nosso herói percebe que foi por isso que não conseguiu defender-se do pontapé. Se ele arranjasse uma técnica daquelas, as suas chances de vitória disparavam. Ele questiona se são difíceis de encontrar, e o líder explica que a raridade está diretamente ligada à sua classe. A escola até ensina as mais básicas, mas para deitar a mão às mais poderosas, só existem duas maneiras. Ou abres os cordões à bolsa e compras uma, ou tens a sorte de alguém partilhar contigo. O problema? São estupidamente caras. Hoje em dia, no mercado, até uma técnica Hellis de classe D pode chegar perto dos 500 mil. Em tom de gabarolice, ambos dizem que tem uma. Afirmam que até a podem mostrar, se ele estiver interessado. O Joe fica a pensar que estes dois devem nadar em dinheiro, pois uma quantia daquelas para eles é troco de bolso. De repente tem um clique. Ele pode simplesmente perguntar-lhes como se faz dinheiro a sério e depressa. Ele lança a pergunta, querendo saber se conhecem alguma forma rápida de ganhar uns cobres, mas deixa claro que não está para esquemas ilegais. Esclarece que não quer nada do tipo assaltar um banco. O Shen diz-lhe sem rodeios que a sua única opção é o distrito de Blackwater. A Sue reage de imediato, mandando-o estar calado com essas ideias. Ele insiste, dizendo que ouviu boatos de que tudo pode acontecer por lá, mas que a escola proíbe terminantemente os alunos de meterem os pés nesse distrito. Depois da discussão, o líder pergunta ao nosso herói, de quanto dinheiro é que ele precisa para a técnica. Ele responde que precisa de uns 300 mil. Os dois consultam logo as suas contas, mas descobrem que estão completamente tesos. Entretanto, na sua cabeça, o nosso rapaz decide que vai espreitar o distrito de Blackwater depois das aulas, de qualquer das formas, porque o dinheiro faz-lhe uma falta desgraçada. Seguindo o mapa, ele chega ao distrito e repara que é mesmo ao pé da sua casa. Pensa para si que ninguém o vai identificar como estudante, agora que já não está a usar o uniforme. Ele tenta sacar ao chefe uma opinião sobre o distrito, mas só recebe silêncio em troca. Pelo que lhe disseram, os arredores não são frequentados por combatentes de topo, e o seu poder equivale ao de um oráculo de nível 4, o que significa que ele despacha facilmente qualquer um que se meta no seu caminho. E se as coisas azedarem, ele está convicto de que, no mínimo, consegue safar-se. Depois de inspecionar melhor o que o rodeia, conclui que a área está completamente ao abandono, e questiona-se se isto é mesmo a tal zona do milagre. Contudo, descobre vestígios tênues de pegadas por todo o lado, que o guiam até um trilho oculto. É então que ele, finalmente, alcança a zona do milagre, depois de percorrer o trilho com cautela. Já lá dentro, depara-se com um cenário degradado e imundo, e todo o tipo de negócios de baixo mundo. Ele percebe por que é que ninguém fala deste sítio. É uma terra sem lei, onde vale literalmente tudo para fazer dinheiro. Ao ver este panorama, uma centelha de esperança acende-se. Talvez aqui consiga juntar a massa necessária para saldar a sua dívida. De súbito, vira-se para os capangas que o seguiam e confronta-os sobre há quanto tempo planeavam andar no seu encalço. Um deles, com um sorriso de escárnio, elogia-lhe os instintos afiados, admitindo que o plano era apanhá-lo, completamente desprevenido. Mas como a situação mudou, vai antes dar-lhe uma lição à frente de toda a gente. Ele acrescenta que já viu muitos tipos como ele. Meninos ricos que vêm para o distrito de Blackwater
à procura de emoções, e que acabam por se tornar presas fáceis. O Joe pensa que o tipo só pode ser idiota, porque ele próprio está completamente teso. O capanga avisa-o de que, sendo ele um oráculo, não vale a pena sequer pensar em fugir, e diz-lhe que, se tiver amor à vida, o melhor é obedecer e despejar os bolsos. Ao ouvir isto, o Joe responde-lhe que lhe faltaram ao respeito, e num ápice, com um único golpe, apaga o líder. Os outros dois passam-se da cabeça por ele ter deixado o chefe Cao por puro descuido. De imediato, os dois avançam sobre ele, de lâminas em riste, prontos para o cortar. De repente, uma pilha de caixotes de madeira desaba sobre os dois, e uma rapariga misteriosa agarra-lhe a mão e puxa-o, ordenando que a siga. Os dois fogem dali a 7 pés, e chegam a um refúgio seguro. O Joe agradece-lhe a ajuda, mas confessa que na verdade aquilo só o atrapalhou, porque o seu plano era despachar aqueles dois, e depois sacar-lhes umas informações. A rapariga age com uma familiaridade estranha, como se já o conhecesse, e pergunta-lhe o que raio anda ele a fazer ali. Mal acaba de falar, entra em pânico ao lembrar-se que devia manter um perfil discreto. Ele pergunta se a conhece de algum lado, mas ela desconversa, dizendo que apenas leu o nome dele no seu colarinho. Ao reparar na etiqueta, ele arranca-a de imediato. Pensa para si que foi uma sorte a rapariga não o reconhecer, pois nem sequer tinha reparado que o seu nome estava estampado no colarinho. Ele agradece-lhe por o ter avisado, enquanto ela, por dentro, respira de alívio por não se ter denunciado. Ela aconselha-o a proteger melhor as suas informações, porque aquela zona é perigosa como o raio, e oferece-se para o ajudar a sair dali. Mas o Joe recusa a oferta, explicando que veio ali para fazer algum guito. Ele decide que é melhor bazar, porque se ela descobre que ele é um estudante, a sua vida vai ficar tramada. Enquanto o Joe se afasta, ela pensa que tem a certeza absoluta de quem ele é, e questiona-se sobre o que raio anda um estudante a fazer na Zona do Milagre. Ao tocar-lhe, ela sentiu algo estranho, o que a leva a crer que ele já se tornou um oráculo. Entretanto, o Joe arranja uma máscara para esconder o rosto e garantir que a sua identidade permanecesse um segredo absoluto. E quando já estava a desesperar por não encontrar forma de fazer uns trocos, um desconhecido aborda-o, vendendo-se como o guia local que tinha resposta para tudo e mais alguma coisa. Ao ouvir esta cantiga, o nosso herói não perde tempo, e pergunta-lhe de chofre se conhece algum esquema para ganhar dinheiro fácil. O guia, claro, fica todo contente, a pensar que já tinha engatado mais um otário, e diz-lhe com ar convencido para o acompanhar. Ele guia o Joe até uma arena de combate improvisada, e ele pergunta logo se aquilo é um clube de luta ilegal. O guia confirma, dizendo que é a maneira mais rápida de encher a carteira. Explica que, naquela noite, o vencedor não só leva o prêmio monetário, como também uma parte generosa do bolo das apostas. E acrescenta que até os oráculos se metem ao barulho. Por isso, estes combates são de alto risco, mas com uma recompensa à altura. Depois de observar a luta em andamento, ele conclui que tem uma oportunidade de ouro para levar o prêmio todo. O guia, vendo-lhe o interesse, pergunta se quer entrar na dança, que ele trata das fichas. Ele diz-lhe que vai arriscar tudo pelo prêmio, seja como for. Sem ele saber, no seu rasto, a rapariga misteriosa também entra no clube de luta e começa a procurá-lo discretamente. De repente, avista-o dentro do ringue e fica a pensar o que raio ele está a fazer ali. Um brutamontes faz peito para o Joe, gabando-se de ser um lutador de topo, mas o nosso herói manda-o para a lona com um único golpe. A multidão começa a achar aquilo uma seca, pois todos os adversários são despachados com uma só pancada. O nosso rapaz decide que é melhor despachar o assunto rapidamente e, de seguida, trata do recado aos dois lutadores seguintes. Sem demoras. A assistir a isto, o chefe do clube fica perplexo. Ele só tinha deixado o miúdo lutar por ter ar de presa fácil. O seu braço direito informa-o que, depois daquele espetáculo, os outros lutadores meteram o rabo entre as pernas e os clientes estão a exigir o dinheiro de volta, convencidos de que os combates são todos viciados. Sem pensar duas vezes, o chefe ordena aos seus homens para prepararem um combate especial, pois não está nos seus planos deixá-lo sair dali com o prêmio todo. Entretanto, ele derrota o seu último oponente e pergunta se já pode reclamar o seu dinheiro. Mas o apresentador anuncia que, como o público está ao rubro com estes combates, decidiram organizar uma luta especial. O nosso rapaz percebe logo que eles nunca tiveram intenção de lhe dar o prêmio. Do outro lado, os capangas trazem um carro de mão onde um monstro está acorrentado. O apresentador anuncia que o combate especial será contra o Niflin, mais conhecido como a Aberração, e ao vê-lo, o Joe fica verdadeiramente chocado. Os ajudantes soltam-no das amarras, e a criatura cai no chão como um peso morto. Eles retiram-se imediatamente do ringue e trancam-no a chave. O nosso herói fica ali, parado, a tentar perceber a situação. De repente, a aberração desperta do seu torpor com um olhar verdadeiramente sinistro. Um tipo mais corpulento na multidão tenta acalmar a namorada, gabando-se que despachava aquele monstro com uma só pancada. Mas, na verdade, ele quase borrava as calças de medo ao ver aquela besta. A rapariga misteriosa interroga-se como é que uma criatura daquelas foi ali parar. Ela sabe perfeitamente que o Joe não se safa sozinho e que poderia salvá-lo usando as suas habilidades, mas isso significaria expor o seu disfarce e arruinar os seus planos. Enquanto isso, o nosso herói pensa
que é uma pena o chefe não estar ali por perto, e que vai, sem dúvida, suar as estopinhas para derrotar este monstro. Ao cruzar o olhar com a criatura, sente-se como a presa diante do caçador, o seu cesto. O seu instinto primário grita-lhe para fugir, porque aquela criatura é perigo puro. A aberração lança-se na direção do nosso rapaz para um golpe fatal, mas ele, guiado pelos seus reflexos, esquiva-se ao ataque, um movimento que lhe salva a pele por um triz. Depois deste susto de morte, ele percebe que a brincadeira acabou. Ou luta a sério, ou não sai dali vivo. O monstro encurrala-o num canto, e sem saída, o Joe decide que tem de despachar o assunto de uma vez por todas. Ele invoca uma força emprestada para elevar o seu poder, e afunda a aberração no chão, com um único soco. A criatura jaz inerte, e por um momento, ele acredita que a luta terminou. Mas, subitamente, ela volta à carga, num ataque que ele desvia por uma unha negra. Ele fica incrédulo por o seu golpe mais potente não ter surtido efeito, e recua de imediato, ciente de que não pode vencê-la em combate próximo. A correr pela arena, o nosso rapaz esquiva-se das investidas enquanto procura desesperadamente uma arma, qualquer coisa para virar o jogo contra o monstro. Numa manobra arriscada, ele parte a garra da aberração e usa-a como um punhal improvisado, rasgando o pescoço da criatura. O corte não é profundo, o suficiente para a abater, mas abre a primeira brecha. Agora, o nosso rapaz pode finalmente passar à ofensiva. Ele sabe que a sua força bruta é superior à do monstro, por isso, só precisa de mais uma oportunidade para acabar com ela. Com isto em mente, o Joe avança, mas a criatura liberta um gás misterioso, que se revela ser apenas vapor de água. O monstro usa este nevoeiro como cortina de fumo e ataca o nosso rapaz de várias direções. Cego pelo denso vapor, ele mal se defende, e a aberração aproveita a vantagem para o castigar, pois sabe que qualquer deslize seu será fatal perante a força do nosso herói. Ele, por sua vez, sabe que não pode deixar que isto se arraste, pois será o seu fim, se o tempo se esgotar. Decide então apelar a todos os seus sentidos para detetar a posição da criatura, e dar-lhe o golpe de misericórdia. Com uma concentração absoluta, ele localiza o monstro instantaneamente. De seguida, ele agarra-lhe a mão e decepa-a sem hesitação. Esta é a abertura que o nosso rapaz esperava para o ataque final, e ele ataca sem pestanejar. Mas, que desgraça, o tempo esgotou-se, e uma dor aguda trespassa-lhe o coração. Entretanto, o monstro aproveita a oportunidade para o desarmar e lança a sua língua como um chicote, num golpe que seria fatal. Mas o nosso rapaz recusa-se a cair e decide ir além dos seus próprios limites. Ele invoca novamente aquela força emprestada e agarra a língua do monstro em pleno voo. Depois, projeta-o pelos ares e agarra-o pelas mandíbulas. Usando até a última gota da sua força, ele rasga a criatura ao meio, acabando com ela de vez. Entretanto, os responsáveis, a assistir de uma sala de controlo, não querem acreditar no que os seus olhos veem. O chefe pergunta, nervoso, se o novato finalmente foi derrotado, mas o seu rosto empalidece de imediato. Nas bancadas, a rapariga de cabelo branco encara, de olhos arregalados, o Joe, a questionar-se como é que ele fez tal proeza. Ainda a segurar a cabeça do monstro, ele lança um olhar gélido diretamente para a câmara, e só aquele olhar de predador é suficiente para gelar o sangue dos responsáveis. O chefe entra em pânico, a praguejar que gastou uma fortuna naquele lutador, apenas para ver o miúdo desfazê-lo como se fosse de papel. O apresentador recompõe-se à pressa, parabenizando o Joe e indicando-lhe que siga o pessoal para receber a sua recompensa. Momentos depois, nos bastidores, uma mala cheia de notas é colocada à sua frente. O responsável explica que o total ronda os $500.000. Ele estende a mão para a agarrar, mas o chefe fecha-a com um estalo. Com um sorriso trocista, ele informa que as regras do jogo mudaram, ou o Joe se torna um dos seus lutadores permanentes e recebe o prêmio completo, ou leva apenas um quarto do valor e desaparece. O nosso herói semicerra os olhos. Exige que ele ouse repetir o que acabou de dizer. O chefe perde as estribeiras, berrando que todos os outros competidores puseram-se a milhas depois daquela zaragata, e que o seu valioso campeão foi vítima de uma súbita doença de cabeça voadora. O nosso herói responde à letra, dizendo que não foi isso que combinaram. Ele refresca-lhe a memória, lembrando que os termos eram claros. Os lutadores não se responsabilizam se o adversário bater as botas no ringue. E pergunta outra vez, se não era essa a condição do acordo, e só a presença do Joe já é suficiente para deixar o homem branco como a cal da parede. Exalando uma aura de morte, ele exige o pagamento na totalidade. Ou então, a conversa vai ser outra. Ao ouvir isto, o chefe puxa de um ferro, para o intimidar, mas o rapaz nem se mexe. Num ápice, o nosso herói desmonta a arma e estala-lhe o dedo do mafioso. A gritar de dor, o chefe ordena aos seus capangas para transformarem o miúdo num coador. Os seus lacaios puxam imediatamente das suas pistolas, prontos para abrir fogo. Ele limita-se a suspirar, farto disto, a sua paciência a esgotar-se a cada segundo. Lá fora, a rapariga de cabelo branco fica em alerta quando de repente se ouve uma chuva de balas. Um instante depois, um corpo é arremessado pela janela, a voar que nem uma boneca de trapos, aterrando perto do segurança desmaiado no chão. A multidão questiona-se se não estará a assistir à gravação de um filme de ação. A rapariga de cabelo branco, contudo, desconfia que todo este pandemônio é obra do Joe. Entretanto, lá dentro, o nosso herói está a dar cabo dos seguranças sem hesitar.
pouco se importando que eles estejam armados até aos dentes. Um dos bandidos, careca, levanta a sua arma para o apagar, mas em vez disso, vê a sua própria cabeça a ser esmagada contra a parede. A sair disparado para a rua, ele escapa com o dinheiro na mão, enquanto os mafiosos no andar de cima berram ordens para o apanharem. A correr pelas ruas, ele sente que está a chegar ao limite das suas forças, e o seu corpo começa a falhar. Os ferimentos também lhe estão a sugar lentamente a energia. De repente, uma mão agarra-o pelo capuz e arrasta-o para um beco escuro. É a rapariga de há pouco, que rapidamente lhe tapa a boca, enquanto os perseguidores passam a correr por eles, sem darem por nada. Mal o perigo passa, ela diz-lhe que está a salvo, e o Joe reconhece o rosto dela. Ela diz-lhe para guardar as energias, e que conhece um caminho secreto para fugir dali. Guiando-o até a entrada de um túnel, ela avisa-o que se não se mexer, os capangas vão fechar o bairro todo e apanhá-lo. Ele ainda tenta dizer algo, mas ela corta-lhe a palavra e manda-o andar. Sem outra opção, ele agradece e lança-se pelo túnel adentro. Assim que ele desaparece, ela ativa o seu comunicador. Do outro lado, uma voz furiosa exige saber onde raio é que ela se meteu. Ela ignora a fúria, manda a irmã calar a boca e passar a chamada ao avô, pois tem novidades importantes. A cena corta de volta para o Joe, que mal consegue arrastar-se para dentro do seu apartamento antes de desabar no chão. Ao ofegar, ele agarra o peito, numa luta desesperada para se manter consciente. Mas no instante em que o seu corpo gasta a última gota de energia, o nosso rapaz apaga de vez, caindo inanimado no chão. Ele mergulha num sonho, onde a sua mãe lhe pede perdão por ter mentido, por ter dito que estava a ficar melhor. A verdade é bem mais cruel. Ela só tem, na melhor das hipóteses, mais uns poucos anos de vida. Ela confessa ao filho que o seu maior desejo era vê-lo crescer, conhecer os seus filhos um dia, e simplesmente ter um pouco mais de tempo com ele. A mãe do nosso herói volta a pedir-lhe desculpa por não ter forças para continuar ao seu lado, e diz-lhe que o ama mais que tudo neste mundo. As lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto, no momento em que o nosso herói é arrancado de volta à realidade. Os seus olhos abrem-se de rompante, mas ele recompõe-se e fita o céu soalheiro. O céu através da janela. Ao reerguer-se, constata que continua na casa de Joe Chen. Uma onda de alívio invade-o por estar vivo, apesar de ter sido aquele pesadelo de infância a arrancá-lo do sono. De repente, uma voz ressoa na sua mente, questionando se ele finalmente despertou, apanhando-o de surpresa. Ele confronta o demônio querendo saber onde se meteu nos últimos dias, mas o artefacto maldito resmunga uma desculpa esfarrapada sobre uns negócios. Em vez disso, vira o bico ao prego, querendo saber o que raio ele fez para ficar apagado durante 2 dias a fio. Antes que ele consiga sequer abrir a boca, o demônio liga os pontos e percebe que ele se infiltrou na arena clandestina, torrou energia a mais e bateu-se de frente com um monstro. O Goldfinger passa-se, berrando com ele por uma façanha tão tresloucada. Ele tenta assobiar para o lado, mas o demônio não o larga, avisando que o seu poder não chega para o trazer de volta uma segunda vez. Pressiona-o a dar mais valor à própria pele, já que esta é a sua segunda oportunidade, no fim de contas, e não pode mandá-la pelo cano abaixo. Curiosamente, isto arranca um sorriso a Joe, que agradece ao demônio por se preocupar com ele. O Goldfinger acalma os ânimos e admite que o bicho que ele enfrentou não parecia ser deste mundo. Este pensamento traz à memória do nosso herói a rapariga que encontrou naquele lugar maldito, mas ele afasta a ideia. Neste momento, evoluir é a prioridade. Nesse preciso instante, a recompensa da noite anterior vem-lhe à cabeça, e ele abre de rompante a mala para revelar os montes de notas novinhas em folha. O demônio manda-lhe uma boca por arriscar o coiro por dinheiro, mas ele retorque que, pelo menos, por agora, não tem de se ralar com as dívidas até ao fim do torneio. Olhando para o seu estado, ele conclui que tem de tratar desta ferida antes de voltar às aulas. A massajar a cabeça, resmunga sobre como ainda tem de ir ao hospital, ao banco e às aulas, tudo num só dia. Já no hospital, o médico examina-o. Afirma que a ferida vai fechar num instante, desde que a mantenha limpa. Reparando na velocidade da recuperação, o clínico pergunta se o nosso herói é por acaso um oráculo, ao que ele confirma que sim. Num piscar de olhos, a atitude do médico muda e ele tenta impingir-lhe um plano de sócio. Ele corta-lhe a conversa pela raiz, pedindo antes o tratamento convencional. Sente-se aliviado por a língua do monstro não ser venenosa, enquanto observa o médico entregar-lhe uma pomada. Mas mal agarra no frasco, fica petrificado, com um olhar de incredulidade. Ele questiona o médico sobre o brilho do frasco, mas o homem apenas lhe lança um olhar esquisito, insistindo que é um recipiente perfeitamente normal. O nosso herói não engole a história, vendo-o a brilhar intensamente na sua mão. O médico tenta outra vez vender-lhe o plano de sócio, sugerindo que as sessões de terapia ajudariam com as suas alucinações causadas pelo estresse, mas ele ignora o aspirante a psicólogo. Lá fora, no corredor, Joe sente um estranho fluxo de energia por toda a parte. Ao estender a mão, vê-a brilhar com mais intensidade e percebe que deve estar ligado à energia estelar. Recordando a luta clandestina, ele suspeita que aquele confronto desencadeou uma espécie de despertar. Um sorriso rasga-lhe o rosto ao pensar que, se consegue mesmo sentir a energia estelar, agora, pode absorvê-la com uma eficiência brutal. Nesse instante, um homem passa por ele, a irradiar uma aura verde esmeralda, e,
Joe obriga-se a manter a compostura. Assim que o tipo passa, ele lança um olhar furtivo e começa a suar em bica, a pensar que a energia estelar daquele indivíduo está noutra liga. O estranho de cabelo verde para de repente, sentindo algo, e questiona-se se acabou de ser sondado, mas acaba por ignorar a sensação. No seu comunicador, uma voz começa a gritar-lhe aos ouvidos, a exigir que localice de imediato a estrela alienígena. O homem de cabelo verde manda ao ter calma, revelando que tenciona ficar pelo país durante algum tempo. A voz insiste, relembrando que a profecia do chefe classificou a estrela alienígena como uma ameaça de calibre supremo, uma que exige vigilância constante. Retirando os óculos de sol, o homem de cabelo verde exibe um sorriso trocista e comenta que o chefe se anda a preocupar à toa. Ele declara com arrogância que, se a tal estrela alienígena for mesmo um inimigo, ele irá esmagá-la, sem pestanejar. No dia seguinte, na escola, o diretor começa a passar um sermão ao nosso herói, por faltar tanto às aulas quanto às suas chamadas. Ele pede desculpa, explicando que esteve envolvido em assuntos pessoais. O diretor abranda o tom, revelando mais preocupação do que fúria, mas o nosso protagonista descansa-o e questiona se a razão é o torneio. O homem mais velho nega com a cabeça e explica que deposita nele confiança total para o torneio. Em vez disso, pergunta se a escola pode intervir caso ele se tenha metido em apuros. Ele recorda ao nosso herói que a prioridade máxima da escola é apoiar os seus oráculos de elite. O Joe sorri e diz-lhe para não se ralar, prometendo dar o seu melhor no torneio, o que finalmente deixa o diretor mais aliviado. Pouco depois, Shen e Sue correm para o apanhar, curiosos sobre o que se passou. Shen recorda-se de o nosso protagonista ter mencionado uma técnica de combate, e de seguida, começa a vasculhar os bolsos. Retirando um cartão de crédito, ele explica que eles conseguiram amealhar 300 mil para ele, que poderá pagar mais tarde. Ao ouvir isto, ele fica petrificado com a surpresa. Ao dar-se conta do quão a sério os seus amigos levaram as suas palavras, ele agradece-lhes, mas confessa que mudou de ideias em relação a comprar a tal técnica. Nesse preciso instante, Wen Hao aparece, com um ar estranhamente envergonhado, e oferece 50 mil como desculpa pelo seu comportamento anterior. O nosso herói agradece o gesto, enquanto Sue começa a apertar com o ruivo, questionando se ele tem alguma agenda escondida. Wen Hao admite que apenas queria compensá-lo por o ter chamado de fraude e que agora espera que possam ser amigos. Sue aproxima-se e segreda-lhe ao ouvido, perguntando se devem aceitar o tipo no grupo, ao que ele encolhe os ombros dizendo que tanto se lhe faz. Sue vira-se então para Wen Hao e pergunta-lhe se ele se importa de ser o quarto elemento, e ele responde que a hierarquia não lhe interessa. Shen tenta imediatamente dar-lhe ordens, mandando-o ir buscar uma garrafa de água, o que desencadeia uma discussão acesa entre os dois. Joe limita-se a sorrir, percebendo que finalmente encontrou amigos verdadeiros. A cena corta. Então para ele a correr numa passadeira, a recordar-se de que os oráculos absorvem mais energia durante o esforço físico. No entanto, a taxa de absorção revela-se penosamente lenta. Mesmo envergando o equipamento de treino, a maior parte da energia acaba por se dissipar. Joe conclui que esta deve ser a razão pela qual tantos nunca passam do nível 1, e diz para consigo que precisa urgentemente de um método mais eficaz. É nesse momento que Shen intervém e sugere um duelo, garantindo que funciona muito melhor do que treinar a solo. De repente, o nosso herói tem uma epifania. Shen pode ter tido uma ideia de gênio, visto que foi assim que ele despertou a sua nova habilidade durante aquele combate. Com isto em mente, ele ordena a Shen que reúna toda a gente. Instantes depois, Shen e Sue lançam um ataque combinado contra ele. Ele defende-se, satisfeito com os resultados, antes de mandar os dois pararem para descansar. Ele salienta que já estão naquilo há mais de uma hora. Enquanto Shen e Sue recuperam o fôlego, Sue admite que pensou que ele estava a gozar quando falou num treino de 1 contra 2, e Shen acrescenta: este método de treino é brutalmente eficaz. Ele então encara o Wen Hao, declarando que chegou a sua hora, e o ruivo solta um sorriso de desafio, mais do que preparado para se atirar de cabeça ao perigo. Ao observar o bando, o Joe confirma a sua teoria. A taxa de absorção de todos está a explodir, e eles estão prestes a ascender de nível, a uma velocidade nunca antes vista. Mas para ele, com uma capacidade de absorção inata, os limites são feitos para serem quebrados. Neste mundo, os suplementos são enfraquecidos, uma medida de segurança para os fracos. Consequentemente, aqueles com baixa absorção praticamente não ganham nada ao usá-los de todo. Por outro lado, a habilidade de usurpar poder é 100 vezes mais pura e potente do que qualquer suplemento conhecido. E, se ele a absorvesse sem controlo, o seu corpo seria simplesmente aniquilado. Contudo, se ele dominar o fluxo e o assimilar de forma gradual, então ascender a uma velocidade vertiginosa torna-se uma realidade palpável. Com esta aposta de alto risco em jogo, o Joe liberta a habilidade, desencadeando de imediato ondas avassaladoras de aura. A força pura da energia apanha o desprevenido, mas no fundo, faz todo o sentido, pois a habilidade concede-lhe o poder de saltar 2 níveis de uma assentada. Contraindo cada músculo, ele comanda a energia a formar um fluxo preciso e controlado, iniciando a absorção. O seu corpo congela sob a tensão brutal, cada fibra muscular a gritar em agonia sob a pressão esmagadora. Concentrando toda a sua força de vontade, o Joe sente a energia a preenchê-lo a uma velocidade alucinante, mais rápido do que qualquer coisa que alguma vez experienciou.
o pânico ataca, e o seu corpo ameaça desintegrar-se a qualquer segundo. Sem outra saída, ele ergue a mão e liberta o poder excedente. A energia detona em ondas de choque, obrigando seus companheiros a protegerem-se da força avassaladora. Incrédulos, eles mal conseguem processar o que estão a ver, sussurrando em estado de choque sobre como o Joe se tornou tão absurdamente poderoso de um momento para o outro. É nesse instante que Goldfinger surge, atraído pela violenta perturbação de energia. O demônio fica petrificado com a cena diante dos seus olhos. O Joe, a escorrer suor, informa-o com uma calma desconcertante que conseguiu dominar o poder. O demônio custa a crer que o miúdo foi bem sucedido, e questiona-se em voz alta se o Joe é, de facto, a sua alma gêmea há tanto tempo aguardada. O Joe pergunta ao demônio se ele disse algo, mas este desconversa, afirmando que está simplesmente aliviado por o nosso herói não ter batido as botas. Alertado pela agitação, o treinador aparece a correr a perguntar o que se passou, e a Sue revela-lhe que o Joe foi o responsável por toda aquela libertação de energia. O treinador fica boquiaberto com a imensa quantidade de energia estelar e ordena de imediato aos seus assistentes que tragam o aparelho de medição. Após avaliarem o poder do nosso protagonista, descobrem que ele já ascendeu a oráculo de nível 3. De início, o treinador recusa-se a acreditar no que os seus olhos veem, mas logo de seguida, corre disparado em direção ao gabinete do diretor para o informar, pois trata-se do primeiro oráculo de nível 3 que a academia viu em muito tempo. Entretanto, a Sue, curiosa, pergunta-lhe como é que ele sobe de nível tão depressa, e implora-lhe que lhe ensine o segredo. Ele responde-lhe que tudo se deve ao treino rigoroso a que se tem submetido, e decide para si mesmo que da próxima vez fará isto, às escondidas para evitar confusões desnecessárias. Ao ouvirem isto, o trio fica em brasa e decide aumentar ainda mais a intensidade do seu próprio treino. Numa outra nota, o nosso herói pergunta ao demônio por que é que ele não se irritou com ele desta vez. Este responde que, a esta altura, já está mais do que habituado. Goldfinger poderia usar a totalidade dos seus poderes se o seu único objetivo fosse que o Joe subisse de nível à pressa, pois precisa que ele se torne mais forte, mas o Joe assegura-lhe que não há motivo para preocupação. Ele tem andado a acumular uma verdadeira montanha de energia estelar, e assim que se aclimatar a esta nova força, vai ascender de nível novamente. Tão simples quanto isso. Ao ouvir isto, o diretor fica sem palavras. As semanas seguintes passam a voar, com a competição cada vez mais próxima, e o nosso herói treinou que nem um animal, e finalmente, o grande dia amanheceu. A equipa inteira entra no recinto a fervilhar de energia. A Sue mal consegue conter a emoção, incrédula por ter chegado tão longe, e murmura que a sua mãe estaria imensamente orgulhosa. O Shen, sempre exibicionista, comenta que a competição deste ano bateu todos os recordes de participação. O Wen Hao corta-lhe a palavra e atira-lhe a cara se está pronto para o nível 4. O miúdo está visivelmente frustrado por não ter conseguido a qualificação a tempo. Mas o Joe limita-se a encolher os ombros. As palavras do diretor ainda ressoam na sua mente. Dá o teu máximo, e se a coisa apertar, salta fora. Não há vergonha nenhuma em recuar para lutar de novo amanhã. Como as arenas para os níveis 3 e 4 são distintas, o grupo separa-se, deixando o Joe a preparar-se em solidão. Enquanto isso, o diretor e o treinador fazem a sua entrada triunfal. Na zona VIP, de olhos arregalados como miúdos numa loja de guloseimas, o treinador solta uma gargalhada e comenta: isto sim, é o tipo de luxo com que sonhávamos. E tudo porque a nossa escola conseguiu, finalmente, meter um lutador na competição de nível 4. Este ano, de repente, surge o diretor Wang, que parabeniza o nosso diretor por ter treinado 2 alunos de topo em apenas uns meros meses. O diretor, com falsa modéstia, desvia os louros, afirmando que o mérito é todo do esforço dos estudantes. Ele diz que apenas lhes deu as ferramentas de que precisavam. Aproveita também para agradecer a ajuda de Wang, que lhe forneceu informações cruciais sobre o torneio. Acontece que, após a reestruturação, o governo passou a dar subsídios generosos às escolas vencedoras. E é precisamente por causa desse dinheiro que o nível de dificuldade do torneio disparou. Inesperadamente, um sujeito arrogante comenta em voz alta que algum campônio conseguiu entrar na sala VIP e está a armar toda esta confusão. O diretor prepara-se para lhe responder à altura, mas Wong detém-no, avisando para não se meter com aquele grupo, pois são todos diretores de escolas de elite que já venceram esta competição no passado. O diretor retorque que isso são águas passadas e que este ano ninguém pode prever o vencedor. O homem de cabelo branco lança-lhe um olhar de desprezo e diz para ele aproveitar bem a vista, porque será a primeira e última vez. O treinador, preocupado, pergunta ao diretor se os miúdos se vão safar, já que é a primeira vez que competem a um nível tão elevado. O diretor, em vez de responder, devolve a pergunta ao treinador Ryu, querendo saber a sua opinião. Ele afirma que todos eles têm talento de sobra, mas que o Joe é um verdadeiro prodígio, muito para além de qualquer gênio que já viu. O diretor conclui, dizendo-lhe que, agora, só lhes resta confiar nos seus alunos. Nas bancadas, a colega de turma de Joe torce por ele, mas a preocupação é visível no seu rosto. Ela está uma pilha de nervos, sendo a sua primeira vez num evento destes. Inicialmente, custou-lhe a acreditar que o nosso rapaz ia mesmo competir, mas ali está ela, a apoiá-lo. Uma semana antes, na escola, ela refletia sobre como o Joe se tornara a estrela em ascensão da academia. Sentia que nunca mais o veria, imaginando que ele agora nem sequer olharia
para alguém das turmas inferiores. Perdida nestes pensamentos, desequilibra-se e quase cai. Mas, de repente, o nosso herói surge e ampara-a no último segundo. Ele pergunta-lhe se está tudo bem, e ela, envergonhada, agradece e questiona o que ele faz ali. Ele responde-lhe que a viu ao longe e decidiu vir cumprimentá-la. Ela confessa que pensava que ele agora fazia parte da elite e que já não se misturava com os alunos das turmas mais baixas. Ele sorri e diz-lhe que os amigos são para a vida e que, independentemente do que aconteça, isso nunca irá mudar. Ao ouvir isto, com isto, ela enche-se de alegria, percebendo que o Joe continua o mesmo e que tem, sem dúvida, a garra para vencer o torneio. A locutora anuncia a entrada dos competidores no palco, e a representante de turma mal consegue conter a sua euforia ao ver o nosso herói a surgir entre os demais. O locutor dá as boas-vindas a todos para a competição de intercâmbio deste ano, revelando que o evento será apresentado por ele e pela sua parceira, Lillian. Ao ouvir esse nome, a multidão entra em delírio, pois ela é uma das ídolos mais aclamadas de toda a nação. A diva afirma que veio para dar o seu melhor e que por hoje é apenas uma locutora comum, porque os verdadeiros protagonistas desta competição são os lutadores. Logo de seguida, o locutor passa a detalhar as regras. Das 12 academias, participam 48 competidores, 16 no grupo de nível 4, e os restantes 32, no grupo de nível 3. Ele esclarece que o salão é exclusivo para o grupo de nível 4 e que as classificações serão baseadas nas pontuações de ambos os grupos, que serão depois convertidas em pontos. Os competidores irão defrontar-se em duelos singulares, e o vencedor seguirá em frente. Enfrentará então o vitorioso de outro combate, até que reste apenas um único campeão. O limite de tempo é de 30 minutos, e o confronto termina quando um competidor se rende ou fica incapacitado para continuar. Lillian intervém, comentando que as regras do torneio deste ano são bem mais severas, mas assegura que não há motivo para alarme e pede a todos que olhem para o cume do pilar. A multidão explode em espanto ao avistar a lendária figura de Rank S sentada no salão. Numa demonstração de poder avassalador, ele faz o chão tremer com um simples toque do dedo. O locutor apressa-se a explicar que o mestre ergueu esta arena especial, concebida para proteger o público de quaisquer ataques desviados, e que ele também consegue reparar o ringue de forma instantânea no final de cada confronto. Ele também instrui os competidores a usarem as gemas, que servem como certificação de talho participante, e adicionalmente, os protegem em situações de perigo extremo. Ouvem-se murmúrios na plateia, todos comentando o quão verdadeiramente intimidante é um Rank S, e o nosso protagonista reflete que o seu poder rivaliza com o do próprio Gojo. O homem parece tão alheio a tudo que nenhuma ponta de nervosismo transparece. A ídolo informa que os resultados serão exibidos nas gemas e declara oficialmente que a competição está aberta. O primeiro confronto é resolvido em meros 17 minutos, com Xian a sair vitorioso. O diretor comenta, incrédulo, que um oráculo de Rank S está a supervisionar pessoalmente o torneio. Um sinal claro de que os combates deste ano serão de uma dificuldade sem precedentes. O diretor Wong intervém, afirmando que tudo se resume à gritante diferença entre o nível 4 e o nível 3. Visto que os oráculos de nível 4 já possuem um domínio absoluto sobre as suas técnicas de combate, as academias de elite são tão abastadas que adquirir técnicas de Rank C é, para eles, pão nosso de cada dia. A verdadeira razão pela qual dominam sempre o torneio é o uso do dinheiro das bolsas para equipar os seus competidores com as melhores poções e as mais avançadas técnicas de combate. Contudo, este ano, o jogo está prestes a virar por completo. O quinto confronto coloca Lan Qin frente a frente com Liai. E no ringue, Qin parece dançar com o seu adversário, esquivando-se com elegância de cada um dos seus ataques. De seguida, ela executa uma técnica de combate puramente baseada em perícia, imobilizando o seu oponente antes de aplicar o golpe de misericórdia e reclamar a vitória. A multidão vai ao rubro com a demonstração, e muitos especulam que ela está secretamente a recorrer a algum tipo de feitiçaria. Ao testemunhar a cena, o diretor fica absolutamente estarrecido, pois aquele nível de habilidade só pode ser alcançado por uma oráculo de classe superior. O diretor Wong enche o peito de orgulho, declarando-a um prodígio por ter despertado tal poder. Numa idade tão tenra, o diretor desvaloriza o feito, dizendo que isso não importa, mas Wong atiça-o, questionando por que razão tentou recrutá-la, se era assim tão insignificante. O diretor Lee responde que se trata apenas de um despertar prematuro, e nada mais. No sexto confronto, Wong nem sequer dá hipótese ao seu adversário e despacha o combate em meros 5 segundos. Perante isto, a multidão fica convencida de que a Oráculo Flamejante irá, muito provavelmente, vencer o torneio novamente este ano. O outro diretor está convicto de que ninguém está à altura do pupilo treinado pessoalmente pelo diretor Lee. Para se gabar, Lee afirma que cão que ladra não morde, mas Wong retorque para ele simplesmente aguardar e ver. Esta batalha está completamente noutro patamar para eles, pois o seu nível é tão baixo que a sua simples qualificação para este torneio já roça o milagre. Ele poderá salvar a face se o Joe vencer sequer um combate, ou no mínimo, fizer uma exibição decente. Após o término do sétimo confronto, chega a vez do nosso herói, que se interroga sobre o calibre do seu adversário, o Goldfinger.
Aconselha-o a usar os seus poderes para despachar o assunto rapidamente, mas ele contrapõe que, se o fizer, dará demasiado nas vistas, e poderá arranjar sarilhos sérios, se for investigado. A caminho da arena, ele cruza-se com a Shin. Ela avisa-o que teve azar ao calhar-lhe o último combate, pois o seu adversário é um dos pesos pesados, e a sua técnica de combate é tão avassaladora, que nem um oráculo de classe D a consegue aguentar de frente. O nosso rapaz questiona se não é arriscado usar uma técnica tão devastadora em combates de nível baixo. A Shin explica que a gema de proteção consegue bloquear um golpe fatal, mas que, ainda assim, ele ficará bastante maltratado, pois essa é a dura realidade da competição. Perante isto, ele pergunta-lhe por que motivo o está a ajudar, e ela revela que são aliados, pois partilham o mesmo alvo: pôr na linha todos aqueles idiotas presunçosos. Antes de partir, ela confessa que contava com a ajuda dele. Mas como o seu oponente é tão formidável, já seria excelente se ele pelo menos o conseguisse desgastar um pouco. Ao ouvir isto, ele começa a ponderar se o seu adversário é, de facto, tão poderoso como ela o descreve. Finalmente, o derradeiro combate da primeira ronda está na iminência de começar, e a multidão vai ao rubro assim que o nosso rapaz pisa a arena. Ele pensa que aquilo parece uma recepção calorosa, mas na verdade, toda aquela ovação é para o concorrente Lei, que faz uma entrada apoteótica, qual Vingador. O comentador refere que ninguém esperava que o último confronto contasse com a presença de Lei. Ele despertou como oráculo com apenas 12 anos de idade e, em somente 4 anos, ascendeu ao nível 4 de oráculo. Recebeu também uma distinção nacional, juntamente com um convite de uma guilda de elite. Não seria exagero afirmar que ele é o maior talento desta nova geração. Ao vê-lo entrar na arena, a multidão entra em delírio absoluto e começa a ovacioná-lo sem parar. A representante de turma fica apreensiva, pois não há uma única alma a apoiar o nosso miúdo. Um espectador qualquer diz-lhe que Lei tem uma legião de fãs por ser forte e bem apessoado. Em contrapartida, o seu adversário parece apenas um Zé Ninguém com ar de poucos amigos. Ao ouvir isto, ela riposta, afirmando que apoia o Joe por ele ser um rapaz genuinamente bom e amável. Logo de seguida, os dois entram numa acesa discussão, e todos à sua volta ficam a olhar, sem perceber o que se passa. O ambiente está eletrizante, para testemunhar se o menino prodígio faz jus à sua fama, e se consegue sequer arranhar a reputação da invicta Academia Leon Guang. O comentador anuncia o início iminente do combate, mas é subitamente interrompido por Lilian, que lhe pergunta se não se esqueceu de apresentar um dos lutadores. Atrapalhado, ele pede desculpa de imediato, admitindo que a emoção do momento o fez esquecer-se. De seguida, passa a apresentar o Joe, a figura de proa da Academia Lady Oracle, salientando que esta é a estreia absoluta da sua academia na competição. Tirando isso, o seu currículo é uma folha em branco, o que leva o comentador a questionar-se se a academia não lhe deveria ter, no mínimo, comprado uma técnica antes do arranque do torneio. A multidão irrompe em cochichos depreciativos, questionando-se como é que um Zé Ninguém como ele ousa sequer enfrentar um prodígio. O tipo da bandana não se contém, e solta uma gargalhada, provocando abertamente o representante de turma. Ao mesmo tempo, o diretor Wu comenta com o outro diretor que é uma verdadeira lástima que tenham de defrontar a estrela em ascensão da sua academia logo no ano de estreia. Mas assegura-lhe que não precisam de se preocupar, pois tudo terminará num piscar de olhos. Wong diz a Hu que todos têm de começar por algum lado e que, por isso, o melhor é ignorá-lo e manter a calma. Já dentro do ringue, Lei dirige-se a ele, dizendo que tem pena dele por, logo no seu primeiro torneio, ter de o enfrentar. Assim, contudo, o nosso protagonista avisa-o para estar bem atento ao combate. De repente, Lei lança-se na direção do nosso herói, aparecendo mesmo ao seu lado. Com arrogância, afirma que vai começar este combate usando apenas 10% do seu poder total, para que, mesmo que ele perca o seu primeiro combate, possa pelo menos salvar as aparências. Lei acha que está a ser magnânimo, mas o nosso herói está farto daquela conversa, pois já lhe tinha dito para lutar a sério. Nesse instante, o comentador exclama que o prodígio não consegue conter o seu entusiasmo, e declara que o combate final da primeira ronda começa oficialmente. Dito isto, Lei usa a sua velocidade estonteante para atacar o nosso herói, movendo-se tão depressa que parece ter usado o jutsu dos clones da sombra, criando várias cópias de si mesmo. E, para piorar, todos eles atacam em perfeita sincronia. Os outros competidores que assistem pensam que vai ser praticamente impossível derrotar o prodígio. O diretor Wu, por sua vez, está convicto de que ninguém o consegue vencer. O próprio gênio pensa que o nosso rapaz está paralisado por não conseguir sequer acompanhá-lo com o olhar, e acredita que o único que alguma vez lhe poderia dar luta seria Wong. Certo de que este é o fim, prepara-se para desferir o golpe de misericórdia. Mas, ao aproximar-se, Joe pergunta-lhe se ele não se vai desviar, momentos antes de lhe acertar um soco violento em cheio na cara. Ao verem a cena, todos ficam em estado de choque, sem perceber como aquilo foi possível. O nosso herói conseguiu contra-atacar a investida de Lei e atingi-lo com um soco fulminante. O prodígio, que normalmente se desvia de qualquer ataque graças à sua velocidade, foi apanhado. A grande questão agora é se ele foi simplesmente descuidado ou se foi genuinamente incapaz de se desviar.
Toda a gente na multidão começa a especular que o nosso rapaz usou algum tipo de truque sujo, porque mais ninguém consegue tocar no prodígio. Vendo a reação geral, o próprio Joe questiona-se se quebrou alguma regra não escrita sobre quem pode desferir o primeiro golpe. Wong, por seu lado, diz ao diretor que o seu aluno tem, claramente, uma habilidade impressionante. O diretor Wu insiste que ele só pode estar a fazer batota, pois ninguém é mais rápido que Lei. Mas o diretor retorque que, se eles estivessem a usar truques, as entidades superiores já os teriam descoberto. O diretor Lee manda-o calar a boca, pois está a dar um péssimo exemplo com as suas queixas e lamúrias, e sugere que, simplesmente, assistam ao combate em silêncio. Combate, porque isto ainda não acabou. Nesse exato momento, o Pikachu também ruge, a insistir que a contenda está longe de terminar. Ele confessa que subestimou o Joe, mas agora jura solenemente que vai com tudo. Relâmpagos envolvem-no enquanto ele acumula energia para outro assalto, gritando que os seus poderes estão à beira de transbordar. O Lei continua a invocar mais raios, mas o nosso herói permanece impassível, sem sequer pestanejar. Acha quase irônico que o Lei tenha tanta energia estelar represada. De repente, um clarão amarelo passa a zunir por Joe, apanhando-o de surpresa. O tipo embate contra a barreira e ricocheteia pela arena como uma bola de pinball frenética, ganhando velocidade a cada impacto. O comentador berra que o Lei está prestes a jogar o seu trunfo, enquanto a Lilian continua com os seus comentários irrelevantes. O Lei sorri, convencido de que já tem a vitória no bolso, e mergulha dos céus para desferir um pontapé sobrecarregado. O nosso rapaz nem se dá ao trabalho de se desviar ou defender. Em vez disso, ele desfere com uma calma glacial um único murro, direto no rosto do Lei. O impulso combinado do seu ataque envia o Lei a rebolar descontroladamente pelo chão da arena. O Joe diz-lhe, com desdém, que devia ter atacado mais cedo, quando ainda tinha uma réstia de esperança. O comentador declara então que o Pikachu está novamente no tapete. Desta vez, a gema de estado muda para vermelho, confirmando que o Pokémon está fora de combate. Enquanto o locutor celebra a vitória esmagadora do Joe, ele questiona-se por um instante se o Lei vai ficar bem, embora a gema devesse ter evitado um desfecho fatal. A multidão explode, em choque com a rapidez com que o combate terminou. Com o Lei derrotado, o Shin avança para o segundo combate dos quartos de final e carimba a vitória sem uma gota de suor. A seguir vem o Wong, que aniquila o seu oponente com uma facilidade desconcertante. O público começa a pensar que a força daquela besta é imparável. No entanto, a maioria dos olhares volta-se para o Joe. O miúdo de cabelo desalinhado lança-lhes então um olhar gélido, que congela o sangue de toda a bancada. No quarto combate, Han, de outra academia Oráculo, enfrenta o nosso rapaz e oferece uma luta renhida. Contudo, o Joe esquiva-se de cada golpe com a perícia de um veterano. Ele encerra o confronto com um toque subtil na cabeça do Han, mandando-o ao chão. A observar das tribunas, os oficiais comentam que o nosso jovem prodígio ainda não usou uma única técnica de combate, dependendo apenas do seu controlo de energia pura. Um deles questiona-se se ele estará a ocultar o seu verdadeiro nível, ou pior, a usar substâncias ilícitas, o que seria uma violação gravíssima das regras do torneio. De volta à arena, o comentador começa a promover as meias finais, chamando o Joe para lutar contra o próximo adversário, o Low. A sua voz fica suspensa no ar quando figuras de fato escuros sobem ao palco. O público murmura em confusão, a perguntar-se quem são eles. Um inspetor ordena ao nosso herói que vista um equipamento especial e liberte a sua energia estelar. A multidão percebe que se tratam de fiscais do torneio, e o burburinho intensifica-se, suspeitando que o Joe está a ser acusado de fraude. O nosso rapaz sente uma gota de suor, a pensar que talvez tenha exagerado na dose e faz uma nota mental para se conter no futuro. Os fiscais leem os resultados, que indicam que as leituras estão estáveis e dentro dos parâmetros. Anunciam então à multidão que o competidor não está a fazer batota. Eles retiram-se do palco, e o comentador grita, incrédulo, que o nosso herói está oficialmente confirmado como sendo de nível 4. A meia-final tem luz verde para começar. A multidão processa a informação por um segundo, e depois entra em delírio ao perceber que o nosso herói é mesmo genuíno. Do outro lado do palco, o Leo começa a tremer, e o seu rosto fica branco como a cal, quando a realidade o atinge. Quando o combate mal começa, termina de forma fulminante quando Joe o apaga com um único e demolidor golpe. O comentador quase rebenta os altifalantes, aos berros para o microfone, enquanto Lilian continua a sua conversa de chacha. Lá na tribuna, o diretor Wang vira-se para o nosso diretor, tecendo-lhe rasgados elogios por ter moldado um prodígio tão avassalador. O nosso homem aceita os louvores com um ar de superioridade, e os outros diretores que antes o haviam ridicularizado agora apressam-se a bajulá-lo. Ele sorri de forma polida, embora toda aquela atenção o deixe visivelmente desconfortável. Do outro lado, Lee e Yu observam a cena, a fúria estampada nos seus rostos. Farto daquela súbita onda de servilismo, o nosso diretor não consegue conter um sorriso de puro orgulho ao pensar que Joe, de facto, cumpriu a promessa e lavou a honra da sua escola. De regresso à arena, a última semifinal é anunciada, e Shin sobe ao palco, a sua determinação a transparecer em cada músculo tenso. Do lado oposto, Wong avança, com o olhar a faiscar com a fome de um predador que acaba de encurralar a sua presa.
Das bancadas, os caloiros de Shin gritam palavras de encorajamento, conseguindo distrair a fera por um brevíssimo instante. Ela deteta a falha na sua defesa e projeta-se para a frente, carregando o seu ataque. Com a mão da nuvem fluida, ela desfere o golpe contra o peito dele. Wong nem vacila. Parece apenas ligeiramente aborrecido, antes de a encarar com uma intensidade gélida. A confiança dela evapora-se, dando lugar ao pânico que se instala, ao perceber que o seu melhor ataque mal lhe fez cócegas. Sem qualquer esforço, Wong agarra-lhe o pulso, perguntando com sarcasmo se ela se considera mesmo talentosa. Shin responde-lhe torto para ele ir passear, e acerta-lhe com uma cotovelada no rosto. Ele nem pestaneja, comentando que acha a situação toda absolutamente hilariante. O desespero alimenta o seu próximo movimento, enquanto ela canaliza outra explosão de energia e o prende firmemente com a sua magia, até ele parecer uma autêntica múmia. Ela então usa o estilo do vento, pontapés e castiga o seu corpo imobilizado com uma sequência implacável de golpes. Por um instante, ela permite-se respirar de alívio, convencida de que a sua ofensiva surtiu efeito. Essa esperança é esmagada no momento em que Wong se materializa de repente atrás dela, qual aparição, fazendo-a empalidecer de terror. Incrédula, ela tenta virar-se, a sua mente a gritar como é que ele se moveu tão depressa, mas é tarde demais. Ele afunda-lhe o punho no corpo, libertando as suas artes da fúria de sangue e projeta-a violentamente contra a barreira, que se desfaz em 1000 pedaços. No meio da chuva de estilhaços, Shin cai de joelhos, a lutar por cada golfada de ar. Enquanto o comentador declara a vantagem esmagadora de Wong, os seus caloiros desviam o olhar, as lágrimas aturvarem-lhes a vista, incapazes de assistir à sua completa a vê-la a ser completamente esmagada. O diretor Wong aperta os punhos, para que não vacile. Chin fica paralisada, o olhar fixo na etiqueta vermelha caída junto a si, com a voz a tremer. Ela sussurra que a derrota não é uma opção. A imagem daquela etiqueta vermelha transporta-a de imediato para uma memória da escola, onde se deparou com uma sala repleta de alunos em pânico. Uma colega, em lágrimas, confessou-lhe o seu medo. Se a academia encerrasse, o seu futuro estaria perdido. Chin envolveu-a num abraço protetor, prometendo que tal não iria acontecer. Foi nesse preciso momento que ela jurou vencer o torneio para garantir os fundos necessários e salvar a academia. Embora a rapariga de cabelo escuro parecesse cética, mas Chin insistiu, que nunca quebrava a sua palavra. A rapariga então remexeu no bolso e retirou um amuleto vermelho feito à mão para lhe desejar sorte. Esse gesto aqueceu o coração de Shin, que prometeu lutar com todas as suas forças. De volta ao presente, ela estica a mão para o amuleto, a murmurar outra vez que tinha feito uma promessa. Mas o Wong está-se nas tintas, e esmaga-lhe o amuleto da sorte com o pé. Sem o mínimo de respeito, goza com ela, a perguntar se é só aquilo que ela vale. De seguida, desfere-lhe um pontapé selvagem, mantendo as mãos nos bolsos. O cristal dela brilha a vermelho, e ela desmaia, mas nem isso impede o Wong de continuar a provocá-la. O comentador berra que o combate terminou, mas o animal levanta o pé outra vez, preparado para a aniquilar. A multidão entra em pânico, e o comentador implora para que alguém o detenha. O público assiste horrorizado, sem perceber o que aquele monstro tenciona fazer a seguir. O diretor, Wong, com a voz a falhar, suplica para que salvem a sua aluna. Um dos oficiais exige a intervenção do mestre, mas o homem mantém a calma, garantindo que a situação está controlada. Nesse instante, o Wong abate o pé no chão com uma força brutal, deixando uma cratera na arena. Contudo, os seus olhos arregalam-se ao perceber que o seu alvo se evaporou. O nosso herói surge, segurando a Shin nos braços, salvando-a no último segundo. Ele encara o Brutamontes e pergunta-lhe se é este o tipo de cobardia que a sua escola ensina. O Wong vira-se, com o ódio a ferver-lhe nos olhos, e ruge o nome do Joe. O comentador exclama aliviado, a anunciar que o nosso miúdo salvou a Shin mesmo a tempo. O diretor Wong apressa-se a amparar a sua aluna, ferida, agradecendo aos céus por ela estar viva. A multidão agita-se, incrédula com o facto de a besta ter realmente tentado dar-lhe cabo mesmo depois da derrota. O Wong ignora tudo, e avança na direção do nosso herói, a declarar sem rodeios que vai esmagar quem quer que se meta no seu caminho. Esta arrogância toda finalmente acende o rastilho do Joe. O nosso miúdo lança-lhe um olhar fulminante e desafia o animal a tentar a sua sorte. A equipa médica leva a rapariga na maca, enquanto o comentador apressa a equipa para prepararem a arena para o próximo confronto. Nas bancadas, os amigos do nosso herói juntam-se à delegada de turma. O Shen quer saber como é que as coisas estão a correr, e ela confirma que o Joe já está na final, mas admite que sente que há algo de muito estranho com o adversário. O amigo do diretor avisa o nosso miúdo para ter juízo e depois grita-lhe para não subestimar o oponente. Cheio de confiança, o Joe assegura-lhe que não há motivo para preocupação. Já na arena, o Wong provoca o nosso herói, dizendo que ele não tem a mínima hipótese, mas o Joe devolve a provocação, dizendo que ele é só garganta. Ele solta um sorriso de canto e pergunta se o animal veio para lutar ou só para ladrar. Enquanto os dois se medem com o olhar, as suas auras explodem com violência, criando um impasse de pura energia. O comentador declara o início oficial do combate. O Wong não perde tempo e lança um soco súbito, mas o nosso herói aguenta-o sem pestanejar, o corpo nem se move 1 milímetro. Ah! Besta sorri de lado, a picalô.
dizendo que esperava mais resistência, mas o nosso miúdo responde na hora que ele lhe roubou as palavras da boca, deixando o adversário a transpirar. O nosso herói provoca ainda mais, perguntando se aquilo é mesmo o nível do campeão do torneio anterior. De seguida, tenta agarrá-lo, mas o Wong escapa por um tris. O Wong ativa a sua habilidade Fúria de Sangue, energizando o punho enquanto os dois começam a trocar socos a uma velocidade vertiginosa, sem que nenhum deles ceda um único centímetro. O comentador berra, incrédulo, que nunca viu um lutador de nível 4 lutar com tanta garra. Até a colega de turma do Joe fica de queixo caído, ao perceber que o nosso miúdo se andou a conter durante os treinos todos. De volta à arena, o Joe acerta-lhe um uppercut devastador em cheio no queixo do Wong. O professor e o diretor ficam boquiabertos, incrédulos perante o poder avassalador do seu próprio aluno. Um rasto carmesim escapa dos lábios de Wang, enquanto ele se questiona como é que um titã da sua estirpe foi forçado a ceder tanto terreno. Esse pensamento apenas incendeia a sua raiva, e ele liberta um novo patamar do seu poder. É então que Goldfinger intervém, explicando que o adversário está literalmente a injetar energia estelar diretamente no seu corpo para ampliar a sua força. Num instante, Wong desvanece-se no ar, mas Joe antecipa cada movimento seu. Ele prepara-se para desferir uma cotovelada, pensando que a velocidade de nada vale contra a sua percepção sobre-humana. Entretanto, na sala de controlo, um oficial questiona o mestre, apreensivo, sobre a necessidade de verificar o nível de Wong, dado que este está a escalar a uma velocidade alarmante. Sereno como sempre, ele esclarece que são apenas as artes da fúria de sangue da sua família a elevá-lo temporariamente um patamar, por isso não constitui qualquer infração. De seguida, admite que o verdadeiro enigma é o nosso protagonista, que ainda se contém. E o mestre mal pode esperar para ver o verdadeiro limite daquele jovem prodígio. De volta à arena, os dois guerreiros continuam a trocar golpes. A uma velocidade vertiginosa, numa dança de fúria e poder. Os amigos de Joe observam, com o coração nas mãos. Shen grita que o nosso herói está a ser encurralado. A sua companheira ruiva corrige-o de imediato, afirmando que Joe está, na verdade, a neutralizar perfeitamente cada investida daquela força da natureza. Na arena, o nosso herói mantém a concentração, tecendo uma teia de esquivas e desvios, procurando a mais ínfima brecha na sua defesa. Então, Joe finalmente contra-ataca com um murro demolidor que obriga a besta a uma defesa desesperada com tudo o que tem. A onda de choque do impacto estilhaça o chão e faz Wong deslizar para trás. O nosso rapaz desfere outro golpe devastador, e Wong admite que Joe é o primeiro a levá-lo a tal extremo. Incendiado pelo orgulho ferido, ele potencia ainda mais as suas artes de sangue, proclamando que ele continua a ser o ser supremo. Imperturbável, o nosso herói retorque com um desafio, perguntando se é essa toda a força que ele consegue invocar. De seguida, ele desencadeia a sua habilidade, o poder emprestado, e o seu próprio nível começa a escalar. Os dois titãs medem forças com o olhar, os punhos a crepitar com energia. Xiao Da se conta de que consegue agora decifrar por completo o padrão de ataque do seu oponente. Usando a sua percepção aguçada, ele deteta também a vulnerabilidade fatal da besta, o seu coração, sem perder um segundo. O nosso rapaz dispara uma cotovelada certeira contra o peito do seu oponente, fazendo os olhos da besta saltarem das órbitas em puro choque. O golpe rouba-lhe todo o ar dos pulmões, mas Joe está longe de terminar. Ele lança-se de imediato numa nova ofensiva, forçando Wong a adotar uma postura puramente defensiva. A besta bloqueia uma torrente de golpes, cada um mais avassalador que o último. Enquanto pensa, incrédulo, que a velocidade e o poder do nosso herói parecem não ter fim, o adversário recusa-se a aceitar a derrota e força as suas artes de sangue para lá de todos os limites conhecidos. O nosso rapaz declara então que o destino deste combate está selado e concentra toda a sua energia estelar no punho. Wong ruge para que ele enfrente o seu fim e lança também um golpe colossal. O choque dos seus punhos gera uma explosão cataclísmica que reverbera por toda a arena em ondas de pura força. Os espectadores erguem os braços, protegendo-se da violenta detonação. O diretor, de olhos cravados no combate, questiona freneticamente o que acabou de presenciar. Quando o fumo se dissipa, o comentador anuncia que Wong permanece de pé. Mas no instante seguinte, a besta tomba e o seu cristal estilhaça-se no chão, agora manchado de carmesim. O único que resta de pé é, contra todas as expectativas, o nosso herói. Com este feito, a escola Laita reivindica oficialmente o primeiro lugar na categoria de nível 4, sagrando-se também campeã de todo o torneio. Os amigos de Joe começam a explodir em celebração, berrando que finalmente conquistaram o torneio. O professor e o diretor juntam-se à festa, aplaudindo com toda a força, gritando que ele é o novo herói da escola, o orgulho em pessoa. Lágrimas de pura emoção correm pela cara do diretor, que proclama que a era de mendigar acabou para sempre. O professor, impávido perante tanto drama, observa os mesmos diretores que antes gozavam com eles a correr para o felicitar, numa bajulação descarada só para não ficarem mal na fotografia. Enquanto isso, o diretor de Wong espuma-se de raiva com a humilhação total, e até o vice-campeão do ano passado fica completamente perdido, sem reação. Para espanto total do diretor Lee, o seu suposto parceiro vira-lhe as costas e baza dali sem sequer olhar para trás. O mestre Bi também decide que a sua missão terminou.
agora que o torneio está fechado, e o oficial agradece-lhe com toda a sinceridade pelos seus serviços. Mas, ao sair, o olhar de Bi fica subitamente tenso ao detectar duas figuras misteriosas a observar tudo à distância. Ele questiona-se de imediato. Será que vieram para recrutar o Joe? Um homem mais velho sussurra à rapariga ao seu lado que jamais imaginou que uma escola de segunda categoria pudesse dar à luz um monstro como aquele. Ele quer saber se ela tem o que é preciso para trazer o nosso herói para a sua guilda. A rapariga Lynn confessa que foram amigos de infância, mas que agora o Joe parece nem se lembrar dela. Ainda assim, ela promete que vai jogar todas as suas cartas para o trazer para o lado deles. De volta à arena, a equipa campeã posa, cheia de orgulho, no palco. Os flashes disparam sem parar enquanto o diretor aproveita o momento para promover a escola Laita em direto, espremendo a vitória até a última gota. O nosso herói força um sorriso para as câmeras, a pensar que esta parte é bem mais dura que o combate a sério. No dia seguinte, o diretor chama-o ao seu gabinete e admite que lhe deve um favor gigantesco por ter assegurado a vitória. Homem de palavra, entrega ao Joe o cobiçado cristal negro, deixando o demônio em puro êxtase. Ainda assim, o diretor alerta-o que as academias de elite vão começar a chover propostas e pede-lhe para nunca se esquecer de onde veio. Mal sai do gabinete, o nosso herói dá de caras com os seus amigos. Eles saúdam-no, eufóricos e com papéis na mão, mesmo estando em plenas férias de verão. Shane mete-lhe o braço por cima dos ombros e explica que as melhores academias lhes enviaram cartas de admissão antecipada e que todos eles entraram. O nosso herói dá-lhes os parabéns, um por um, mas eles devolvem o crédito, insistindo que a estrela é ele. De repente, Shane fica sério e declara com toda a convicção que, juntos, eles vão ser a maior equipa que o futuro já viu, o que deixa o nosso herói um bocado à toa. A Sue apressa-se a explicar que, mesmo que sigam para academias diferentes, podem continuar a encontrar-se e a lutar lado a lado. O Joe limita-se a sorrir de canto, dizendo que mal pode esperar por isso, senão a vida seria uma seca monumental. Enquanto andam, ele acrescenta que vai precisar mesmo da ajuda deles para treinar e ficar ainda mais forte. De repente, uma outra figura emerge das sombras, apanhando todos de surpresa. É a delegada de turma, que os encara com um olhar determinado e pergunta se pode juntar-se ao grupo. Ela também quer ficar mais forte e quer fazê-lo com eles. Os olhos da delegada brilham de emoção quando finalmente se aproxima da sala de aula de elite. Ela agradece ao nosso herói pela ajuda, mas ele tira importância ao seu papel, dizendo que foi obra do diretor, Aleu. Agradece então também ao diretor, que responde com um sorriso, dizendo que foi um prazer ajudar. Ele acrescenta que planeia tornar aquelas instalações acessíveis a todos os alunos, prometendo muitas mais mudanças no futuro. Depois de esmagar a concorrência, o diretor tem finalmente o dinheiro para revolucionar a escola. E tudo graças aos seus alunos. Ele termina elogiando o esforço de cada um deles, enquanto a malta goza, dizendo que estas mudanças todas só acontecem porque eles estão de saída. A Sue vira-se para a delegada de turma e pergunta-lhe por que é que ela está a dar no duro, mesmo estando de férias e sem qualquer competição à vista. É então que ela abre o jogo, admitindo que nunca se achou boa em coisa nenhuma, mas que ganhou uma pica brutal ao ver toda a gente a esforçar-se ao máximo. Ela continua, revelando que se quer candidatar como estudante cultural especial, com o prazo a terminar dali a um mês, o que leva a miúda de cabelo rosa às lágrimas. A Sue, sem hesitar, agarra na mão da delegada e promete ajudar em tudo o que puder. Entretanto, o Shane pergunta ao Joe o que é que ele tenciona fazer e se já escolheu uma escola. Ele confessa que ainda não recebeu carta nenhuma, o que apanha toda a gente de surpresa, pois todos eles receberam as suas propostas das 5 academias principais quase instantaneamente. O diretor pigarreia e chama o nosso herói, dizendo que tem uma coisa para lhe entregar. Põe-lhe um envelope vermelho na mão e explica que aquilo acabou de chegar. O Shane respira de alívio, comentando que sabia que era impossível o nosso rapaz ter sido esquecido. O Joe lê a carta com toda a atenção e anuncia que é da Academia Dawn. O nome deixa todos em choque e o loiro berra que essa é a academia no topo da cadeia alimentar. O nosso rapaz pede-lhe para explicar melhor, e ele entra logo em modo de narração. Ele conta que existem 5 academias de topo, autênticos símbolos de autoridade e poder. Contudo, há uma que se destaca de todas as outras, a Academia Dawn, que tem carta branca para recrutar qualquer aluno que lhe apeteça. O Joe questiona então por que não são 6 academias em vez de 5. O diretor responde que o verdadeiro valor daquela academia está noutro patamar, e que todas elas foram criadas para Tamentra combater a fenda. A sua expressão fica séria ao avisar que a informação é altamente confidencial, mas mesmo assim concorda em contar-lhes tudo. A fenda, explica ele, é outra dimensão, pejada de monstros com um poder absurdo. Se eles conseguirem escapar para o nosso mundo, o caos será absoluto. É precisamente por isso que são enviados emissários para erradicar esses monstros sempre que estes portais se abrem. E embora limpar uma fenda seja extremamente lucrativo, o risco é demasiado elevado. O diretor revela que já fez parte de um esquadrão de limpeza de fendas. No entanto, bastou a morte de um membro-chave para lançar a equipa inteira no Toiski, mais completo caos, e acabou por ser desmantelado. Embora as outras academias também exijam que os alunos limpem fendas, a Dawn está simplesmente
noutro nível, por isso avisa-o para pensar com muito cuidado. O diretor garante a Joe que as outras academias ainda estão disponíveis para ele, e que não devia arriscar a sua vida desnecessariamente. No entanto, a decisão dele já está tomada, e ele afirma que se vai juntar a Dawn. O diretor dá um sorriso, como se já soubesse a resposta, e comenta que ele irá, sem sombra de dúvida, atingir novos patamares. O Shen mete-lhe o braço ao ombro e diz que vão ficar mais fortes juntos, e que assim a fenda vai ser canja para todos eles. O loiro repara então que o prazo de inscrição termina em apenas 10 dias, quando normalmente dura cerca de meio ano, o que deixa o nosso herói a suar frio. Ele diz-lhes que tem de se começar a preparar e que não pode treinar a delegada, mas a Malta. Garante-lhe que eles tratam do assunto. Ao regressar ao seu apartamento, ele começa a fazer uma lista de tudo o que precisa. E nesse preciso momento, o livro demoníaco surge e faz o cristal flutuar mesmo à sua frente. Esticando o braço, ele toca no cristal e absorve algo dele. O cristal negro cai ao chão e parte-se em 1000 pedaços, fazendo o nosso herói quase ter um ataque cardíaco. O Shu fica de coração partido, a lamentar-se que queria trocar o cristal por uma boa maquia. O Goldfinger diz-lhe, para esquecer o assunto, que de nada serve agora, e questiona-o antes sobre a visita à escola. Ele partilha que foi admitido na Dawn Academy, o local ideal para acumular riqueza e poder. A única contrapartida é que terá de se aventurar por fendas. O tomo demoníaco assegura-lhe que as fendas não são motivo de alarme, pois é de lá que emana a energia estelar. O nosso protagonista, então, desvia a conversa e pergunta se existe alguma recompensa, uma vez que um dos seus desejos foi concretizado. Goldfinger fica visivelmente irritado por ser tratado como um gênio da lâmpada, mas acede em ajudá-lo, pois as fendas estão interligadas com os seus próprios anseios. Ele ordena a Joe que se prepare e desencadeia uma energia sombria na sua direção. O nosso protagonista absorve a aura negra e o parava. Sistema notifica-o do desbloqueio da habilidade Criação Divina. Este poder remodela completamente o seu corpo enquanto ele suporta a agonia e alcança o nível 6. Logo que o processo termina, o nosso herói questiona o que acabou de acontecer. O sistema esclarece que agora possui o poder de criar o que quer que seja usando a sua energia. Goldfinger revela que esta habilidade outrora pertenceu ao seu velho amigo Sato, e que é capaz de literalmente materializar qualquer coisa. As dádivas anteriores não são nada em comparação com esta dádiva. Ele questiona-se se isto não passa de uma forma rebuscada de subir de nível, mas Goldfinger repreende-o, afirmando que os níveis não são tudo. O demônio esclarece que os níveis apenas influenciam a constituição física base de um indivíduo. O primeiro despertar em Denk é o que verdadeiramente dita o futuro de uma pessoa. E foi por essa razão que concedeu a Joe esta habilidade, para evitar que despertasse algo completamente inútil. Nesse instante, ele compreende que Shin também teve um despertar do tipo habilidade, e que as aptidões de combate normais empalidecem em comparação. Com isso, ele compreende então plenamente que adentrar uma fenda exige mais do que simples força bruta. Goldfinger informa-o de que poder da habilidade depende inteiramente da mentalidade do utilizador e insiste para que a teste de imediato. Joe repara que, após a transformação, já não consegue sentir a absorção da energia estelar. Até o próprio painel do sistema assemelha-se agora à interface de um videojogo. Ao analisar os seus atributos, interroga-se se existe uma funcionalidade de loja, mas, para sua desilusão, esta encontra-se bloqueada. O série de outras funcionalidades também está inacessível até que ele suba de nível. De seguida, verifica o ecrã de evolução, que lhe apresenta várias missões secundárias, mas ele não possui pontos de alma suficientes para as iniciar. Goldfinger questiona o motivo da demora, e Joe explica que terá de entrar na fenda para evoluir, mas que ainda não possui a força necessária. O tomo demoníaco começa a lamentar-se que o nosso protagonista se está a revelar bastante inútil. Nesse preciso instante, um novo painel do sistema surge diante de Joe, anunciando que mais um desejo acaba de ser concretizado. O seu corpo começa a resplandecer ao receber uma nova recompensa, a armadura de mago. O equipamento é de classe única e consegue invocar uma armadura em redor do seu corpo para bloquear ataques. Ele fica eufórico, pois não só aumenta a sua defesa, como também lhe amplifica a força. Goldfinger mostra-se algo comovido, confessando que usou todo o poder que tinha acumulado, mas incita Joe a dar o seu melhor daqui para a frente. No dia seguinte, o diretor questiona-o sobre o motivo da sua partida tão prematura. Joe explica que, embora seja uma viagem de apenas um dia, prefere chegar com alguma antecedência. De seguida, entrega ao diretor um bilhete, pedindo-lhe que o entregue à sua irmã no hospital e que zele por ela. O homem contrapõe que o nosso herói deveria ser ele próprio a fazê-lo, mas Joe explica que a situação é delicada e que não se pode encontrar com ela neste momento. Sem insistir mais no assunto, o diretor cede e acede ao pedido, enquanto todos se despedem e desejam uma boa viagem a Joe. Dito isto, despede-se e ruma ao seu destino. Já no aeroporto, a funcionária questiona a sua necessidade de um visto e de um bilhete para a zona intermédia da cidade. O nosso protagonista revela que foi admitido, uma afirmação que a deixa intrigada, considerando que ainda decorrem as férias de verão. Ela solicita uma prova, e ele apresenta-lhe o cartão da Academia Dawn. O espanto toma conta do seu rosto assim que ela identifica o emblema, pensando para si mesma que, em toda a sua carreira, nunca tinha visto um igual.
Em seguida, fita-o, completamente incrédula, enquanto ele, por sua vez, parece meramente confuso. Ele questiona se a carta de admissão também é necessária, mas ela apressa-se a pedir desculpa, afirmando que o cartão é mais do que suficiente. Ele fica espantado ao saber que nem sequer precisa de bilhete, e ela esclarece que alguém, com o seu estatuto, apenas necessita de um para a viagem de volta. Momentos mais tarde, Joe encontra-se confortavelmente instalado na primeira classe, a ponderar se aquilo seria também um dos privilégios concedidos pela Dawn. Com o olhar perdido na paisagem através da janela, ele anseia que a Academia Dawn esteja à altura das suas expectativas e desfruta do resto da viagem. Ao chegar à Academia Dawnbreaker, o nosso protagonista sente uma estranheza no ar, pois o ambiente está invulgarmente sereno. Ele encaminha-se para o balcão da recepção a fim de se registrar. E assim que o funcionário descobre a sua identidade, Joe Chen prontifica-se de imediato a acompanhá-lo pessoalmente, revelando que alguém o aguardava. O jovem fica estupefacto, pois nunca imaginou ser importante o suficiente para merecer tal recepção. O funcionário guia-o até um monumento de pedra, instruindo-o a pousar o seu cartão sobre a superfície. Embora confuso, Joe obedece. De súbito, ambos são teleportados diretamente para o recinto da academia. A experiência deixa-o absolutamente boquiaberto. Pouco depois, o funcionário conduz Joe até a pessoa que o aguardava, uma jovem deslumbrante, de longos cabelos brancos, Lin Ann. Ela pergunta-lhe se ele se recorda dela. Ele confirma que sim, acrescentando que aguardava uma oportunidade para lhe agradecer. Para sua grande surpresa, descobre que ela é sua veterana. Mal o funcionário se retira, Joe interroga-se sobre o motivo de Lin parecer tão interessada em encontrá-lo. Antes que possa dar um passo, Ki Chong interpõe-se, bloqueando-lhe a passagem. Lin franze o sobrolho e ordena secamente a Ki que mostre respeito para com o seu convidado. Lin convida-o para uma conversa, mas Joe pede que sejam breves. É então que ela lhe apresenta uma proposta para se juntar à sua guilda, e o valor oferecido ascende a 30 milhões. Ao ouvir a quantia, Joe fica absolutamente pasmado. Até mesmo Ki Chong se questiona se Lin perdeu o juízo e começa a tecer comentários depreciativos sobre o nosso herói. Irritada, Lin lança-lhe um olhar fulminante e pergunta-lhe desde quando é que as decisões lhe competem. Ele começa a suar, gaguejando uma justificação, mas não consegue evitar pensar por que é que ela o está a defender. De seguida, Lin volta a sua atenção para Joe, informando-o de que aquela é a oferta mais alta que lhe pode fazer. Contudo, Joe sente-se dividido, contrastando a generosa oferta com as suas modestas habilidades, sendo apenas um mero rank E. Antes que possa dizer o que quer que seja, uma voz ecoa pelos altifalantes, convocando todos os novos alunos para o salão nobre. Lin diz-lhe para ponderar na sua proposta, reconhecendo o quão irrecusável a oferta pode parecer. Ele responde que irá levar a sua proposta em devida consideração, e ela acompanha-o até ao salão nobre. Já no interior, um jovem de cabelos dourados, com um claro ar de superioridade, senta-se ao lado do nosso protagonista, numa tentativa de se destacar por contraste. As intenções deste jovem para com Lin são tudo menos nobres. Ele ambiciona controlá-la, planeando um casamento que sirva para expandir a influência da sua família. A sessão de orientação tem início. O instrutor, Jung Hoi, apresenta-se e dá-lhes os parabéns pelo ingresso na Dawnbreaker. Ele inicia-se. O instrutor Jung Hoi dá as boas-vindas e felicita-os por terem sido aceites na Dawnbreaker. Ele aclama-os como gênios, mas depressa os recorda da sua realidade. Por enquanto, não passam de caloiros. E avisa-os de que irão enfrentar em breve uma ameaça de uma nova estirpe, o Fisher. Um Fisher é na sua essência uma caçada. Os oráculos são os caçadores, mas o destino pode ditar quando a presa se torna no predador. Armamento convencional é inútil nesse campo de batalha. Apenas uma avassaladora força do núcleo e armas forjadas com materiais de Fisher têm qualquer efeito. A Academia Dawnbreaker é o bastião que reúne a elite dos oráculos, formando uma linha de defesa impenetrável contra a ameaça dos Fishers. Jung Hoi direciona-os à biblioteca para aprofundarem os seus conhecimentos e ao salão de treino para simulações de combate real. Tem liberdade para gerir os seus horários, mas o aviso dele é cristalino. Adaptem-se e fortaleçam-se, ou tornem-se um peso morto. Neste lugar, ao notar a ausência de medo nos seus olhares, ele declara o sucesso da primeira avaliação. Como prêmio, cada um dos alunos recebe uma pedra de habilidade, um cristal capaz de conceder a quem o usa uma nova aptidão de combate. Esta contém a sabedoria, uma habilidade que possibilita a detecção e a decifração automática da escrita Fisher. De seguida, o instrutor anuncia mais duas avaliações. A primeira consiste num teste de admissão, que exige a eliminação de um Fisher de classe inferior. A segunda tem de atingir o nível Dunk e despertar o seu verdadeiro potencial no prazo de 6 meses. O pânico instala-se em alguns, enquanto outros permanecem calmos, pois já conhecem o atalho para o nível Dunk. Percebendo a agitação, Jung Hoi acalma-os, explicando que certos suplementos podem acelerar o processo. Logo depois, ele convoca-os veteranos, e um silêncio sepulcral cai sobre o salão quando Linen avança. A sua beleza e aura simplesmente inegáveis. O instrutor prossegue, explicando aos alunos que os veteranos serão os seus mentores durante a avaliação de caloiros. O instrutor continua, instruindo os novatos a escolherem os seus mentores. Os queixos caem por toda a sala. Ninguém acredita que Linen está ali, em carne e osso, a herdeira da
Guilda Shenhua. Um rapaz põe-se de pé, a suplicar para ser o seu escolhido, declarando que ela é a única razão pela qual se alistou na academia. Linen, contudo, rejeita-o friamente, explicando que apenas aceita aprendizes do tipo mágico, e a especialidade do aluno é força bruta. Outro candidato, movido pela pura devoção, jura que aprenderá magia só para a ter como mentora, mesmo sendo um mestre da força, mas ela recusa-o também. Um após o outro, ela dispensa todos os candidatos, os seus padrões são absurdamente elevados. A paciência do instrutor começa a esgotar-se. Ele exige que ela escolha pelo menos um novato, com o aviso de que, se não o fizer, será ela a enfrentar as consequências. Responsável por quem quer que reste no fim. Na multidão de alunos, o jovem de aspecto distinto observa, cheio de confiança, convencido de que a escolha recairá sobre si, quer por decisão de Linen ou por força das circunstâncias, um cenário onde só tem a ganhar. É então que Zhou Chen se ergue, oferecendo-se para ser seu protegido. A sala mergulha num silêncio tenso, pois ninguém imaginava que ela fosse aceitar. Mas quando ela anui, o choque percorre toda a audiência. Mais tarde, já na sala de missões, Zhou confronta-a com a sua decisão, querendo saber por que motivo o escolheu a ele, e pagou um preço tão elevado por alguém tão inexperiente. Linen responde-lhe de forma simples, dizendo que tem as suas razões pessoais, que irá revelar após o teste. De seguida, apresenta-lhe a equipa designada para a sua avaliação iminente. Su Han, a supervisora, apenas intervirá em caso de perigo de vida, e qualquer interferência da sua parte levará a uma reprovação imediata. Liu Yi, a curandeira, assegura o suporte e a recuperação, enquanto Jolin se ocupa dos ataques à distância. Liu Yi, o líder da equipa, é quem comanda as formações e toma as decisões táticas. Leroy repara que o nosso herói está de mãos a abanar e questiona-se se ele terá despertado algum talento especial, algo que ele prontamente nega. Ao ouvir a negação, Leroy fica perplexo, interrogando-se como é que a academia nem sequer o deviam ter deixado entrar naquele estado. Mas agora é tarde para queixas, por isso decidem manter-se de pé atrás. A Leu e avisa o Ju para não se afastar dela, mas ele insiste que já tem calo de combate, deixando-a fula com a sua presunção. De imediato, a equipa de Liu Yi avança para a fissura na sala 1, um portal que só pode ser aberto com um fragmento da árvore do mundo. Assim que a fissura se rasga, o nosso herói sente uma aura avassaladora, na esperança de encontrar ali a chave para a sua ascensão. O grupo emerge numa caverna, e, quase instantaneamente, uma alcateia de lobos demônio da sombra deteta-os com o seu olfato apurado. Leroy e Jolene lançam-se de imediato ao ataque, dispostos a aniquilá-los. Lewy, a curandeira, corre para os ajudar, sem se aperceber da criatura que a espreita, ignorando por completo a fera que se aproxima sorrateiramente pelas suas costas.